boa aí, não tá travando nada? Tá de boa. Dá uma olhada aí se tá travando. Porque o meu notebook tá travando pra caramba aqui. Não tá travando. Salve galera, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma livezinha, mais um Gamecast aqui no canal, começando daquele jeito e pelo 13º convidado, se não me engano, da vez. E dessa vez a gente vai estar conversando mais a fundo sobre GTLP, sobre servidores no geral e tudo que envolve o GTA daqui pra frente. O convidado da vez, nada mais nada menos que é o CEO do Fortal ou da empresa Black também. Salve Costa, seja bem-vindo, cara, tudo bom? E aí, pessoal, tudo bem? E aí, Leleque, e aí, galera do chat, como é que vocês estão? Seja Vou tentar acompanhar o chat aqui enquanto a gente tá conversando aqui. E boa, aí, e boa. aí? Sabe, galera, o pessoal que estiver chegando também puder passar um feedback de como vai estar a minha voz, a voz do Black, a música, eu agradeço. A princípio tá tudo certo, mas é bom a galera aí do chat também passar aquele feedback pra ficar tudo certinho. Então, quem puder dar esse feedback e tudo mais, já já eu vou abrir o campo também de pergunta pra quem quiser deixar o Costa contra a parede. Hoje eu vou pedir de tudo um pouco, hoje ele não vai conseguir fugir, não vai conseguir botar invisível. Então aproveita Hoje eu essa tô chance, ferrado. tá? Deixa eu só ver se a galera, o feedback aqui de como vai estar o áudio da galera também pra gente conversar. A voz dele tá baixa. Vamos arrumar aqui, pô. Vamos arrumar um pouquinho aqui. Consigo arrumar aqui no próprio Discord, pô. Eu sempre eu deixo o meu padrão de voz num tanto pra mim, mas às vezes na live dá aquela oscilada, né? Ao vivo acontece. Salve, salve, galera que tá chegando. O Diogo, o Caco, a Lua tá aí também. Sejam todos bem-vindos. O pessoal que também quer receber um oi, manda um oi no Valeu chat pra eu pelo saber que você tá QLL. aqui, né? Porque senão é um pouquinho difícil. Rubi, valeu pelo follow. Seja bem-vinda também, pô. Muta ele que fica bom. Puta ele que fica bom. É foda. E a Lua gosta de tipo, que isso, pô. Vê se melhorou a voz dele. Eu melhorei aqui um pouquinho. Vocês avisam também. A música. Fecha a live que é melhor que é isso, cara. Todo mundo gosta de ti, Vocês são encosta. meus haters, galera? Vocês são meus haters, é isso mesmo? Eu acho que ninguém gosta muito dele, não, hein? Caraca, aí, Vocês me odeiam, galera? vocês odeiam ele, pô. Que é isso, pô? Não, na Reclama. verdade é a linguagem de amor deles, é essa aí, na É, verdade. deve ser, pô. Eles não sabem falar o termo, eles mandam se lascar que é mais É, fácil, pô. eles não sabem demonstrar carinho, assim, o carinho deles é dessa forma de demonstrar. É, pô, é foda, pô. Galera que tiver pergunta, vai preparando que eu já vou abrir aí pra você certinho. Vê se a voz dele tá de boa, tá tudo certo aí. Agora, galera, melhorou um pouco a voz? Pra mim, acredito que tá melhor aí, mas eu quero o feedback de vocês pra gente começar oficialmente. Se fundo Costa é fake ou é real? É É fake, ele. fake, É fake. é uma Ele. tela verde que eu botei É, aqui. antes, quando ele iniciou comigo, ele tava lá em Paris. Daí ele decidiu mudar. Ele falou: Não, não vou me esbanjar tanto. Daí ele diminuiu, botou pra um apartamento mais simples, pô. Primeiro ele queria estar lá em Paris, aí botou Alphaville só, mas tá de boa. Pra não É, parecer tanto, pô. exato. Ele tava preocupado de que se alguém ficar levemente interessado nele e tudo mais, pô. Oxi. Tá bom, agora, ô Costa, pra gente começar então aqui, porque vai ter uma galera também que não te conhece. Eu ia gostar que tu fosse se Sim, apresentar, quem é o Costa e tudo mais pra galera aí. certo. Bom, meu nome mesmo é Guilherme Costa, né? Eu tenho 24 anos e, assim, poucas pessoas me conhecem pessoalmente mesmo, porque pra quem, tipo, sabe, eu tenho várias personalidades na internet, assim, sabe? Tipo, tanto que eu tenho dois Discords, né? A galera não sabe que, às vezes, acha que o Black é diferente do Costa, mas é a mesma pessoa, basicamente. Mas eu mesmo chamo Guilherme. É, eu mesmo achava que o Black e o Costa era pessoa diferente. Eu descobri pelo Caco É, aí que ele falou, onde ele falou, cara, não, é a mesma coisa. Eu falei, cara, aí não tem como, pô, aí buga. É que um, na verdade, é da tua empresa, né? Que tu é a empresa isso, Black, né? Que tu separa dos isso. teus atendimentos e o Costa mesmo é teu pessoal, pra conversar com os amigos, Sim. jogar. Só que acaba querendo ou não vinculando os dois junto, né? Isso, eu costumo falar que, assim, até na psicologia, o pessoal explica muito isso, que toda pessoa tem as suas personas, né? Eu acredito que o Black seja uma persona diferente do que representa o Costa, né? Como, tipo, o Black, ele veio da Black Network, eu tenho meio que essa persona ali pra Black Network, entendeu? Porque eu preciso passar uma imagem diferente da que eu passo como Costa, como dono da cidade, entendeu? São personas diferentes, são modos de agir diferentes. Até porque o público é diferente, né? O público de cidade, eu tenho que ter uma postura mais acolhedora, né? Aí já o público, tipo, que são meus clientes da Black, já é uma postura um pouquinho mais rígida, sabe? Eu tenho que me impor um pouquinho mais de uma forma diferente, entendeu?
É, exatamente, querendo ou não muda, né, porque tu tem que no caso tu é um dono de uma empresa basicamente, né, que tu tem que lidar, tu tem que fazer fluir, tu tem que gerar, né, e o outro Isso. é o teu mesmo, que é você curtindo o teu momento, né, tem como não ter a É, querendo ou diferença. não, a cidade é um trabalho, mas que também que eu gosto muito, né? Ah, Então, eu não, não é como se fosse uma parada por 100% profissional, igual tem que ser na Black, entendeu? aham, Eu posso ser, tipo, bastante eu mesmo ali, sabe? sim. E é Pode uma coisa dividir que bem, eu gosto equilibrar bem, muito. né. Isso, exatamente. É, e o bom que na verdade tu consegue aproveitar, né, tu consegue aproveitar teu produto, pode ver com a galera, jogar com a galera, tu tem um próprio feedback sem precisar Feedback, pedir, né, jogando, tu tá conversando com a galera, tu tá ali no meio, tu já vai percebendo e sentindo as coisas também, né, como é que tá fluindo. sim. É, isso foi muito bom. Essa parceria que a gente fez aí com a Fortal foi uma coisa muito boa pro meu negócio, sabe? O gringo ele me auxiliou bastante, ele falou que isso ia ser bom para mim desde o começo, e querendo ou não, me ajudou bastante, né? Que eu tenho, eu tô experimentando basicamente meu próprio trabalho, então eu consigo ter eu estou ali toda hora vendo o que que eu preciso melhorar, o que que dá para fazer e tudo mais. Ah, isso é bom, isso é da hora. Inclusive, eu quero até falar um pouquinho mais, se aprofundar sobre isso, até por conta da empresa e o Fortal, na verdade, eles não se criaram junto, né? Ele foi uma Hum, união de duas empresas que decidiram fazer uma parceria, certo? isso. Tu começou com a Black. Quando tu começou com a tua empresa Black, por quê? Porque tu é programador mesmo, tu é formado e tudo mais, né? Qual é a tua especialidade em programação também? Então, na verdade, eu não sou programador, né? Eu não sei Ah, mexer em uma linha de código. tu Eu é do business, então, no caso. Exato. Eu tenho a minha equipe de programadores, na verdade, né? Eu mesmo não sou programador, porque assim, acho que foi 3 anos atrás. Na verdade, minha trajetória no ramo mais business do GTA RP, ele começou há 4 anos atrás, quando eu mesmo decidi ter a minha cidade. E eu acho que isso foi o início de tudo, basicamente, porque eu era um player lá 4, 5 anos atrás, e eu não gostava do jeito que eram as coisas, basicamente, nas cidades que eu jogava, né? Sim, Então eu comecei a conhecer muita gente na época que eu era só um player, comecei a conhecer muita gente e tudo mais, e aí vi uma oportunidade de eu mesmo ter minha própria cidade. E aí isso começou, cara, quando eu vendi o Nintendo Wii, eu tinha tipo aquele Nintendo Wii, sabe, entendo isso, sim. branco, que você tem Uhum. tipo aquele controle que você joga tênis, essas paradas. Eu vendi o Nintendo Wii velho que eu tinha e e aí com esse dinheiro do Nintendo Wii, eu comprei uma base, né, de um cara que eu conhecia lá há muito tempo, de um cara que eu jogava na cidade dele, eu comprei uma base. Sim, E aí eu comecei esse projeto de abrir a minha própria cidade, né? Eu acho que é aí que foi o começo de tudo, basicamente. Antes disso, eu não tinha muita condição antes de comprar o meu próprio computador. Aliás, esse sempre foi um sonho meu, né? Eu ter, tipo, o meu próprio computador, assim, desde criança. E eu lembro que na época da quarentena, quando começou a quarentena, né, que veio a Covid, a minha mãe, ela ficou desempregada. E aí ela resgatou o FGTS dela, ela comprou um notebook para mim, que foi acho que R$ 2.000 o notebook, que foi um notebook para eu estudar e trabalhar também, né? Porque a quarentena foi em 2020, né? 20, 21. Acho que começou Isso, 2020 e entrou 2020. 2021 pra dentro, se não me engano. Foi quase até 2021. Isso. Aí o que que aconteceu? 2020 eu passei, 2020, tipo, até ali mais ou menos junho, só estudando num computadorzinho que eu tinha, né? Só que ele em si era um notebook que não dava para eu fazer nada. E nessa quarentena que eu voltei a ter contato com jogos, né? Que eu voltei a jogar LoL, inclusive, porque Aham. era a única coisa que eu rodava no meu notebook. E aí chegou junho, julho ali, aconteceu da minha mãe ser demitida do trabalho dela, né? Trabalhava na OAB, lá da minha antiga cidade. Aí ela foi demitida e resgatou o FGTS dela e falou, ó, vou pegar e fazer um investimento aqui e me deu um notebook acho que era R$ 2.000 na época, tenho ele até hoje. Aí nesse notebook, cara, pô, era um pouquinho melhor, né? Tinha aquelas placas de vídeo integrada. Integrada. E aí eu comecei lá a jogar um pouquinho mais, né, do jogo que eu jogava, que era o League of Legends. Aí chegou um momento que, tipo, eu comecei a acompanhar umas lives de GTA, assim, eu falei, cara, eu vou tentar jogar esse jogo aqui, porque parece ser muito legal, né? E Sim. acabou que eu entrei nesse universo, eu acho que foi ali em dezembro de 2020, né? Foi quando eu comecei a jogar. Aí eu joguei de dezembro de 2020 até junho de 2021. Foi 6 meses jogando até eu decidir de fato ter a minha própria cidade. Ah, isso é da hora, pô. Então deu uma boa diferença. Mas tu, então, até então, tipo, não conhecia muito o GTA, tu conhecia, mas não jogava, até era bem por fora, mas. Isso.
questão. Eu lembro que no Natal, cara, de 2020 aconteceu uma coisa bem engraçada comigo. Eu estava sem fazer nada no Natal de 2020, eu comecei a entrar no Omigo, sabe? Tipo, para Sim, conversar com pessoas aleatórias. sim. E aí, cara, numa dessas pessoas que eu tava pulando, quem eu peguei foi o antigo dono do Cidade Alta, aquele que tem a máscara de cachorro, Ah, sim, o sabe? do Como que era o nome dele? esqueci o nome, mas o Dogão, eu sei quem é, eu sei. Eu peguei ele, cara. Tipo, eu tava começando a jogar, eu peguei ele. E a Cidade Alta era mais bombada naquela Bombado na época. E eu época nem era uma conhecia o cara, eu nem hã, conhecia, sabe? aham. Aí foi engraçado que ele falou: Não, se você jogasse RP, se eu soubesse, eu te chamava e tudo mais. Mas eu não O sabia de nada, Chernobyl. sabe? Depois que eu fui. É, o Chernobyl. É, Aí depois que eu fui, tipo, se tocar aqui pesquisar e descobri que era ele, sabe? é Foi pior bem que legal. naquela época o pessoal fazia muito isso, né, de ir lá conversar com a galera e Sim, surgia muito essa da galera não conhecer, isso era engraçado a reação também, tu vê, pô. E muitos não sim, sim. conhecem, dá pra ver às vezes o quão grande é as coisas, né, tipo, num canto tu é muito conhecido, só que tu saiu um pouquinho da bolha, já o pessoal já não sabe, já não quem sabe conhece o nome mal ou mal. Mas o Dogão, pô, Sim, lembra, exato. essa época a Cidade Alta era muito febre. E ele tinha nessa época Era crescido muito porque ele fazia aquelas trollagens, aquelas brincadeiras. Ele quebrou a bolha de um administrador. ah, padrão, né? daí, tipo, ele ficou brincando com todo mundo, zaralhando, e ele quebrou algo que o pessoal não fazia muito até então, né? Sim, foi uma inovação, né? Pro cenário é muito bom. Salve aí também o Caco não, o Taco, na verdade, eu fui ler Taco, eu fui ler Taco. O Taco que chegou, consta também que chegou, sejam todos bem-vindos aí, tá? Se alguém chegou e não recebeu o salve, manda aí, tá? Se tu quiser também, se tu ver alguém que falar, pode falar aí no chat, pode, fique à vontade. Galera que tiver aí perguntas, vai preparando que a gente já vai botar ele contra a parede pra um monte de coisa aí, tá? E tá, E aí foi isso. tu começou então com a Black, Isso. tu não, como tu não teve experiência com questão de desenvolvimento, provavelmente tu tinha conhecidos que tu convidou. Como é que foi essa criação da Black? O que que tu projetou? O que que tu viu? Falou, acho que eu consigo criar alguma coisa. Qual foi a luz que tu decidiu criar a Então, Black? que aconteceu? Que nem eu te falei, quando eu vendi o meu Nintendo Wii e decidi criar minha própria cidade, que antes da Black teve a Vitalio, que era foi minha primeira cidade, né, criei a Vitalio, e aí, tipo assim, eu recebi aquela base, né, que eu te falei que eu comprei por R$ 250, era uma base que tava, pô, cheio de defeito, e Feito. eu tive que fazer o quê? Eu tive que contratar desenvolvedores para arrumar essa Pra base, arrumar. entendeu? Uhum. Então eu fui aprimorando, aprimorando, aprimorando ela, até um certo ponto que eu falei assim, cara, tipo, minha cidade já tava rodando, já tinha fazendo uns 3 4 5 meses. A minha cidade, ela ficou aberta, eu acho que por uns 6 meses. Qual era o nome Eu vendi dela? ela, era Vitale. Vitale. Isso, eu consegui vender ela por R$ 8.000 na época, foi o valor que eu vendi ela, e depois de ter, tipo, faturado, eu acho que você deve ter por volta uns 20 30 mil, sabe? E Sim. isso era para uma pessoa que não tinha, tipo, condição de nada. Aham. Pra ter ideia, quando eu comecei a minha cidade, eu financiei um PC, porque eu tinha um notebook, lembra? Hum, Eu financiei um PC sem dinheiro, né, para hum. poder pagar o PC e eu paguei ele inteiro com o dinheiro da cidade, Da cara. cidade. Foi o primeiro investimento que eu fiz. E aí, tipo, aí que eu comecei a construir, assim, a minha carreira, sabe? Porque daí eu Uhum. comecei a fazer live, a galera começou a me conhecer. Uhum. E, tipo assim, eu basicamente era o principal streamer da cidade, Sim. sabe? Tipo, eu streamava, pegava 30 40 pessoas Uhum. na minha live. Pô, se eu entrava, geral entrava, se movimentava, eu fui me tornando um pilar ali, até porque eu só fazia isso da minha vida, né? Sim, aham. Então, tipo, eu acordava, entrava, jogava, me divertia, Tinha tempo hábil entendeu? pra isso e consegui aproveitar. Isso, isso. E aí foi uma época que eu aprendi muito a realmente como gerir um negócio, né? Foi ali o começo de tudo, basicamente, porque querendo ou não, uma cidade, ela tem um modelo de uma empresa, né? Você tem que seguir um modelo de uma empresa. Só que é muito mais difícil, porque as pessoas não são pagas, a maioria, para estar lá. Então você tem que ter uma postura de liderança, não uma postura de chefe, entendeu? Porque o chefe ele vai pagar, a pessoa vai ter que fazer. É. Agora o líder ele tem que convencer as pessoas a estar ali com ele, ajudando ele, tipo, por um propósito em específico, entendeu? É, que é bem mais difícil, até porque tu mexe com muito mais pessoas, né? Não é às vezes uma simples Isso, empresa que tu exatamente. lida com 2, 3 pessoas, às vezes é 10, 15, 20, né? E além de ter o pessoal Exato. da staff, tem as organizações que cuidam da cidade, as lideranças dentro da cidade, né? Que isso juntando dá umas 15, 20 pessoas fácil, né? Sim, sim, exato. Hoje, quantas pessoas trabalham na Black pra você? Hoje na Black, a gente tem. Cara, eu tenho bastante freelancer, mas fixo assim, eu acho que eu tenho uns 3 4 pessoas, uns 3 4 desenvolvedores. Sim. E vocês trabalham basicamente hoje pro Fortal e mais cidades? Tem quantas cidades que vocês Sim. trabalham? É porque, tipo assim, o que que acontece, cara? Que nem eu te falei, a Black, a gente surgiu meio com o contexto de vender uma solução completa, que foi quando, tipo,
lembra que eu falei que eu fui consertando a minha cidade? Sim, E eu peguei quando minha cidade estava inteira rodando, eu falei: "Pô, eu vou pegar isso aqui e vou vender para as outras pessoas criarem a cidade dela", sim, entende? E aí eu como que eu fui crescendo a Black? Da mesma forma que eu fui, tipo, crescendo em qualquer negócio que eu tinha. Eu, sim. por exemplo, comecei a vender base a R$ 300. Aí, tipo assim, o cara vinha, pagava R$ 300, toma a base aqui. Eu pegava, desses R$ 300, eu pegava 100 e pagava um programador para melhorar a base, Melhorar. entendeu? Aí Uhum, melhorando a base, eu já vendia quanto? 500. Aí o cara me dava 500, pegava mais um pouco, melhorava. E ia subindo, subindo, subindo. uhum, Hoje a gente tá na sétima base, né? uhum, A base da Fortal é a sétima versão, uhum. nossa. Só que aqui, a que a gente está construindo para a Fortal é exclusiva da Da Fortal. Fortal. Então, meio que eu parei de produzir base para vendas. Eu estou produzindo agora para a Fortal, Sim. basicamente, Mas tu entendeu? pensa em voltar essa criação de outras bases que não seja do Fortal também girar de alguma forma, ou por enquanto só Fortal mesmo? Então, é que, tipo assim, eu tenho basicamente 3 anos de desenvolvimento. Então, eu tenho muito, muito, muito produto já pré-estruturado. Para eu pegar um produto tipo meu e transformar ele de outra cidade, é basicamente repaginar o visual e colocar mais algumas coisas ali. Chegou num ponto que eu não preciso criar mais nada do zero, entendeu? Aham, Então, eu ofereço, tipo, serviço para as outras empresas também. Mas a questão da Fortal, ela envolve muito o meu trabalho como Guilherme, entendeu? sim, Porque até então eu sou um sócio, né? Eu sou sim, um sócio da Fortal e a aham. minha empresa presta serviço para a Fortal, entendeu? Hum. Basicamente tem essa diferença. A diferença, sim. Isso é da hora, pô. É bom que geralmente o pessoal às vezes acha que os sócios, na verdade, queria só da vontade, né? Esquece que tem empresas ligadas, né? E hoje em dia os servidores viraram empresa, porque, aliás, Sim, tem muitos servidores que conseguem patrocínios gigantes. Até agora não tanto, apesar depois da Rockstar ter comprado a Citizen, deu essa bloqueada, não consegue tanto, né? Mas hoje em dia ela puxa pra marca tá de olho porque gira muito dinheiro, querendo ou não, né? Muitas sim, pessoas compram várias coisas, é um certo negócio, né? sim. Pra você, o que que você vê desse cenário hoje em dia sendo essa empresa? O que que tu vê mais pra frente de luz que tipo, não, realmente vai dar, tá sendo bom, o que que vai melhorar, o que que tu acha que ainda precisa melhorar também? Cara, eu acho que o 5M hoje em dia ele tá muito saturado, sabe? E para você construir algo diferente, como a gente está construindo, é algo que exige muito investimento. Só que se a gente conseguir atingir o nosso objetivo, é algo que vai dar um retorno muito maior do que qualquer outra cidade. Porque assim, hoje em dia eu gosto muito de usar como exemplo a metrópole e o Santa Grupo inteiro. Hum, O Santa Grupo inteiro, ele fatura muito mais do que a metrópole. muito, Muito, muito mais. sim, Tipo assim, não tem nem como comparar, porque é um grupo sim, inteiro de cidades. Mas se você for colocar qual empresa vale mais, provavelmente eu acho que pode ser até a metrópole por conta do nome que ela tem e uhum, dos influenciadores que ela tem lá. Eu sim, vou te dar um exemplo. Pô, vamos supor que ela, eu lanço uma marca de camiseta, uma marca de roupa, por exemplo. Eu chego pro Santa Grupo e, ó, aqui tá a minha marca de roupa para você divulgar. Por mais que eles tenham muito mais pessoas, se eu chegar para a Metrópole e eles divulgar a minha marca de roupa, ela vai ter uma visibilidade muito maior impacto do que, maior por no cenário. exemplo, se eu colocar no Santa Group. Sim, Porque a marca da Metrópole é mais valorizada do que a marca da Santa Group, que é sim, nichada ao 5M. hum, Então, o nosso projeto da Fortal, ele não se restringe só à cidade. A gente está criando uma marca. Tanto que a nossa marca ela tem uma proposta, né? A Fortal ela tem uma proposta, não só tipo, o servidor é uma ponte para a marca que a gente está criando, basicamente, que as hum, propostas se interligam, sim. basicamente. Então, pelo que eu vejo hoje, é muito saturado a questão de você criar um servidor, todos os servidores são a mesma coisa, e para você criar algo diferente, exige muito investimento. E o que seria algo diferente? Algo semelhante ao que a gente tem hoje no Complexo e na Metrópole, que é envolver criadores de conteúdo ali também, para agregarem valor na marca, entendeu? É, isso acaba sendo uma mão dupla, né? Os dois se ajudam, porque querendo ou Sim, não, pra cidade crescer e ter players, ela precisa de pessoas que divulgam, né? Não adianta tu ter só um investimento de coisas boas funcionando, né? Precisa sim. ter pessoas pra mostrar aquilo lá. Uhum. E é o que você falou da via de mão dupla, porque assim, tem muita cidade hoje que você vai entrar na cidade, tipo, cara, a cidade é muito ruim. Mas aí, sei lá, a pessoa vem para um criador de conteúdo e oferece um contrato. Aí esse criador de conteúdo fica lá, tipo, basicamente divulgando a cidade, faz um tempo de horas lá, e é só isso, sabe? Aí, tipo, acabou um mês, já era, tipo, tchau, vou pegar uma outra pessoa, por exemplo. Sim. Aqui na Fortal é literalmente essa via de mão dupla que você falou. A Hum, gente quer que o criador de conteúdo tenha conteúdo para ele criar na cidade. A gente criar. oferece isso para ele, entendeu?
Fora, tipo, o nosso outro projeto também que a gente tem, meio que eu não posso falar muito sobre isso, né? Hum. Mas de meio que um investimento e patrocínio que a gente vai fazer para os criadores de conteúdo da cidade, Tentar entendeu? atrair de uma forma que consiga rentabilizar, na verdade, a cidade, né? Para não dar tanto spoiler, tu quer tentar fazer a rolar, na verdade, ter mais investimentos, conseguir fazer funcionar até os criadores conseguir ter uma visibilidade e quem sabe É, até tipo, ganhar com isso, né? exato, tipo assim, não só do contrato, mas de É, outras de formas outras também, via formas, donate, é, aumentar a visibilidade do criador, é, colocar outros criadores ali com ele para fazer collab, sim. entendeu? É, tentar fazer uma empresa girar para todo mundo ganhar de alguma forma ou outra, né? Para Isso, não dar tanto isso, spoiler também do que pode vir, né? É isso. Tipo, não é basicamente só hoje, prestar serviço. hoje em dia eu vejo que tem bastante cidades que puxam para esse lado, que vem tentando amadurecer, que é uma ideia que hoje em dia todo mundo tá tentando amadurecer, porque ela não tá pronta no 5M, né? Ninguém conseguiu encaixar ela ainda, né? É, a Loud conseguiu, né? É, não, a Loud, mas assim, é um Mas algo, não veio né, outro nome depois não, disso. a Loud acho que é um nome que a gente não pode contar muito porque eles têm um nome muito forte, então dificilmente é algo que eles não colocam a mão, não vai dar certo, né? Sim, Porque exato. é, Cara, até me arrepio de você falando isso. É exatamente isso que a gente tá é, criando, é, entendeu? é, Tipo, a gente criar uma marca tão forte que onde a gente colocar a mão vai dar sim, certo por conta da marca, por conta das então, pessoas, mas entendeu? fora assim, outras a gente vê que surge bastante ideia sempre do pessoal tentando fazer isso, mas é uma ideia que todo mundo tá tentando amadurecer, entendendo como é que tá o cenário, até porque querendo ou não, o 5M mudou desde que a Rockstar adquiriu a Citizen, pra quem é dono do servidor, certamente influenciou. Não sei se tu já tinha a cidade nessa época, tu já tinha, né? Sim, sim. A mudança pra vocês, vocês sentiram bastante também, ou pra vocês, como vocês estavam no começo, não pegaram tanto essa mudança? Então, tipo, quando aconteceu essa mudança, eu não tinha cidade. Hum, Né? Tipo, eu não tava em cidade nenhuma. E a Fortal começou depois dessa mudança. hum, Mas é algo que, tipo assim, a gente meio que vai se precavendo, porque só se torna uma preocupação quando realmente, tipo, tipo, a nossa cidade chega num patamar onde a Rockstar vai olhar ali e ver o que é. tá acontecendo. Entendeu? Então, tipo, até o momento não é uma preocupação pra gente, sabe? A gente tá se adaptando conforme o tempo, entende? Sim. É, mas isso é bom, pô. E querendo ou não, a Rockstar tá de olho, até porque recentemente teve essa parceria da Rockstar com o Complexo, né? Que é muito difícil um servidor conseguir, né? E mostra, querendo ou não, que a Rockstar tá de olho. E até a gente vai falar mais pra frente um pouquinho sobre o GTA 6, que tem planos da Rockstar junto com o RP num cenário, melhorar esse cenário pra quem é criador, né? Sim, Deixa eu ver quem tá chegando exato. aqui também. Ele chegou, seja bem-vindo também. Deixa eu ver se alguém mais falou. Camilo, seja bem-vindo. Como é que vocês estão? Só na paz, ó, todo mundo aí, ó. Pessoal que tiver pergunta, vai preparando já pra mandar, tá? Hoje vamos encher ele de pergunta aqui, cara. O gringo, ele é teu sócio, ele é sócio, ele é programador ou ele é o sócio investidor do Fortal? Cara, o gringo basicamente ele é o coração do projeto, né? Coração. Tipo, a gente costuma falar que eu sou a veia que bombeia o sangue ali, basicamente, sabe? Sim, Ele é o cara que ele tá por trás de tudo, sabe? Quando a gente começou esse projeto, foi algo que não foi ele que me chamou, eu que quis participar, sim. entendeu? Tu viu o E projeto dele, ele, se interessou. isso, tipo assim, ele é o que a gente fala hoje, né? Ele tinha a estrutura e eu tinha basicamente o projeto, entendeu? E a Projeto. gente uniu os dois, Uhum, porque quando ele chegou pra mim, ele chegou explicando o que ele queria criar. E eu uhum, falei pra ele como eu poderia ajudar ele. E eu uhum, fiquei tão interessado, tipo, na proposta que eu falei, cara, eu vou te ajudar pra fazer dar certo, uhum. entendeu? Então, tipo, eu não entrei na Fortal como CEO e nem como sócio. Ah, Eu entrei como diretor. Aí uhum. eu entrei como diretor, peguei o projeto, tipo, basicamente sem nada, era só o nome mesmo. E comecei a refatorar tudo, fui ganhando a confiança dele, mostrando o resultado aos poucos, e hoje a gente é sócio e, pô, acho que a gente vai ficar muito tempo junto ainda, porque a parceria deu muito certo, Deu muito sabe? certo. É, Parceria que encaixa, que é difícil. isso é difícil, cara. Tipo assim, hoje em dia eu confio totalmente nele, ele confia totalmente em mim. Tem Aham. muita coisa que ele só joga pra mim decidir, eu pego, decido, sabe? E só Hum. passo pra ele depois. Então ele seria um dos sócios majoritários aí também, né? Investidor, ele que investe no É, projeto também. ele é o dono que criou a marca Fortal e tu que chegou Isso. pra todo o É, resto que precisava pra funcionar, né? Então, no caso. isso, exato. Tipo, ele criou, tipo, a marca e eu dei vida a ela, Eu basicamente. Eu dei um significado a é. ela, entendeu? Quanto tempo tem o Basicamente isso. Fortal hoje em dia? Porque eu sei que eu lembro que eu pesquisei um pouquinho, eu vi que já tinha um vídeo teu que tu falava do Fortal já faz uns 7 meses atrás. Nesse tempo, o Fortal foi quando ele criou e desde então ele existe. Teve algum momento que
Teve alguma pausa, alguma reformulação ou ele existe nesse período? Então, o Fortal ele tem, eu acho que 3 meses, se eu não me engano. Hum, Eu, a gente começou a elaborar a ideia ali em março, mais ou menos, né? E aí eu acho que ele abriu no dia 22/4, no mês 4, com a base nova, né? Eles quase já não. tinham aberto com a minha base antiga, porque o gringo ele foi um cliente meu, ele comprou minha base 6.0, né? Uhum, Então, aí quando eu entrei no projeto e eu tinha a base 6.0, eu tive 2 semanas para abrir esse projeto. uhum, Então a gente pegou e abriu a cidade em 2 semanas. Aí no primeiro dia bateu acho que 45 players. Só que aí depois acabou não se mantendo porque a gente não tinha estrutura nenhuma. Aí a gente sentou e falou: não, peraí, vamos reformular algumas coisas, passamos para nossa base nova, começamos ali literalmente do zero. Tipo, a gente não tinha nada, o Leleco, não tinha nada, nada, nada. nada, Sabe, aham. era eu, o gringo, e mais umas duas, três pessoas ali só. E aí, Uhum, tipo, todo mundo que tá hoje na equipe da Fortal são pessoas que foram chegando ao decorrer do tempo, sabe? A gente uhum. começou, tipo, do zero, sem ninguém, basicamente, e hoje tá tudo se estruturando muito bem. E do plano que vocês têm por Fortal, que vocês começaram a criar lá atrás, não precisaria falar exatamente quais são os seus planos para não dar spoiler também, mas o quanto que vocês já evoluíram e o quanto vocês acham que tem a evoluir de acordo com o que vocês já começaram lá? Cara, hoje eu acho que em relação à qualidade de desenvolvimento, a Fortal tá chegando ali no top 10 de melhores cidades que tem qualidade de desenvolvimento. Porque tudo que tem ali, que nem eu te falei, o 5M hoje ele é muito saturado. Se você for entrar em qualquer cidade, é tudo tipo a mesma base, as mesmas coisas. E em qualidade de desenvolvimento, eu acho que a gente esteja chegando ali entre as top 10 do Brasil em relação à qualidade de desenvolvimento. Uhum, O que eu acho que falta mais basicamente eu acho que tempo, né? Porque a gente está evoluindo ao decorrer do tempo. Hoje eu não vou dizer que está faltando alguma coisa na nossa cidade. Eu acho que está faltando um pouquinho mais de tempo para a gente poder nos estruturar e poder atingir objetivos maiores. Uma das coisas que a gente pecou bastante é que a gente não tinha um setor de marketing só para fazer isso. A gente, tipo, não tinha. uhum. Teve pessoas que a gente chamou para fazer marketing para a cidade, mas acabou que não teve resultado. Não E funcionou. aí, isso. Aí, uma das tacadas geniais que o gringo teve foi, cara, vamos trazer uma agência de marketing de fora do 5M para o nosso projeto. Uhum, E é uma coisa que a gente está buscando agora, sabe? A sim. gente entrou em contato com agências renomadas que atuam fora do 5M. Então, tipo, aqui na minha cidade mesmo, aqui em Bauru, tem uma agência de marketing que eu não vou citar o nome, mas é um conhecido meu que tem uma agência de marketing muito grande. Eu marquei uma reunião com ele e ele pegou para analisar profissionalmente o que a gente está fazendo e como a gente pode atingir maiores resultados. Porque, querendo ou não, uma cidade ela depende muito do faturamento, né? Realmente. Que nem você falou, é uma empresa que depende que precisa lucrar. E a gente não estava tendo, a gente estava investindo muito e não estava vendo retorno. E aí acabou que eu acho que o que você perguntou o que a gente precisaria melhorar, era justamente olhar um pouquinho mais para números agora, para a gente não precisar investir tanto do nosso bolso como estava acontecendo, entendeu? Mas assim, eu acho que o marketing é o único ponto, né, que seria que a gente está para melhorar e estamos melhorando. De resto, eu acho que, cara, a qualidade de RP tá sensacional, sabe? Tem alguns pontos ali que a gente está tentando alinhar ainda, porque basicamente uma cidade, ela parte de um princípio, né? Então, esse princípio tem que estar ali ao redor das pessoas que estão jogando. Não adianta uma pessoa chegar com uma cultura totalmente diferente da que a gente quer pregar na nossa cidade que não vai dar certo. Então, a gente está nesse processo de é, passar um pouco de quais são os nossos princípios e qual é a cultura que a gente quer preservar na nossa cidade, entendeu? Para que tudo saia da forma que a gente quer ali dentro. É que não adianta, né, quando tu tá numa cidade assim, tu precisa ir de acordo com o que a onda anda, né, porque várias cidades ela tem seu tema, tem seu jeito de formular as histórias, então Sim, tudo tem que de sim, fato encaixar para chegar no resultado, né. Não adianta tu entregar uma ferramenta X se a pessoa quer fazer do jeito Y o resultado, né, que não vai encaixar, né. isso, Também acaba sendo difícil. exatamente. Mas isso é bom, Exato. é bom ver cidades novas crescendo hoje em dia e vindo com essa mentalidade, porque querendo ou não, hoje em dia, querendo tem bastante cidade que volta mais no lucro do que simplesmente gerar também Sim, para os players, né, que nem o Santa Grupo, ele é uma cidade exemplo, né, nesse sentido. Ela lucra muito, mas para quem quer ser imersivo, quer entrar mais nas histórias, não acaba não conseguindo, né. sim.
Também eu quero ver, a galera que tiver pergunta já vai mandando que eu já vou olhar aqui. Deixa eu ver o que o Camilo mandou aqui. Acho que a Rockstar vai vincular o 5M aos consoles ou criar outro sistema DLP. Porque em outros jogos já com baixa. É, exatamente. Tem uma ideia aqui do próprio Fortnite, tem outros jogos que trabalham com essa ideia, próprios players criar, né? E eu acho que é uma ideia da Rockstar fazer isso. Como é que vocês veem esse cenário da Rockstar comprando a Citizen? O que vocês esperam também, vendo esses burburinhos de quem sabe vir a Valeu pelo plataforma da QLL. Rockstar, onde é que vai entregar ferramentas para facilitar quem é criador de servidores? Cara, eu acho que assim, o RP, eu não acho que ele vai sair primeiro para. Eu acho que o online do GTA 6 ele vai ser algo voltado pro RP. Porque assim, eu acredito que tudo que a gente tem de avanço na parte de desenvolvimento no 5M, no GTA V, a Rockstar já está muito mais à frente do que isso. Então, por exemplo, se hoje a gente tem celulares sendo lançado para GTA V, a Rockstar já deve ter feito isso já há uns 3 4 5 anos. Então, assim, eu acredito que tudo que a gente tem hoje no GTA V de desenvolvimento, a Rockstar já deve ter feito já há muito tempo. Então, o que a gente vai ter para consoles no online, eu acredito que seja algo muito próximo do RP. Porque, assim, eu acho que vai ter tanta coisa no jogo que não vai ter tanta necessidade de outra pessoa chegar e fabricar alguma coisa para ser vendida para outros projetos, entendeu? Então, a única ponta solta que eu não sei como explicar, que eu não sei como vai ser, é como vai ser os servidores, tipo assim, pô, eu quero abrir um servidor de GTA 6. Eu acredito que não vai ser tão simples como é hoje abrir um servidor de GTA 5, entendeu? De 5M. É que querendo ou não, Valeu vocês já pelo tem que pagar a QLL. liberação pra estar na plataforma 5M, né? Que poucos sabem, né? Porque geralmente acham que é só aquele investimento de pagar o host e pagar um programador. Mas não, você tem que pagar a mensalidade, tipo um aluguel de apartamento, né? Pra 5M pra manter Isso. ali, né? É a Key, seria a Key É daí. que e isso provavelmente vai ter, né? Porque querendo ou não, a Rockstar, ela tá olhando muito pro dinheiro que invulta, né, nos servidores, que hoje em dia Sim, servidores virou um comércio em geral, gira muita grana pra quem já acertou, né? Então a Rockstar vai querer tirar um pouquinho da fatia. E ela tem aquela limitação também com venda de VIPs caros e coisa e tal, que tem algumas regrinhas pros servidores também, né? sim. Exato. O Tropa dos Roxos chegando, sejam todos bem-vindos, pessoal dos Roxos aí. Deixa eu ver, o Lima chegou, Rodrigues, sejam todos bem-vindos aí. Espero que vocês gostem aí, galera. Se vocês tiverem pergunta aí envolvendo que ter respondido envolvendo o portal, as ideias, manda aí que dentro do possível ele vai responder. Claro, tem coisa que ele não vai poder dar spoiler, mas depende do Uhum. possível, pô. Sobre a questão também, eu vi uma vez que você comentou num dos vídeos que o Fortal tem bastante coisas diferentes das outras cidades. O que que você poderia destacar? Tipo, hoje o Fortal tem isso diferente das outras cidades. Cara, eu acho que o primeiro de tudo seria a base, né, que a gente usa, que no caso é uma base que ela foi pouca vendida. Então eu acho que eu cheguei a vender acho que umas 10 unidades só dela. E o que tem nela, tipo assim, quando eu fui criar essa base da Black, né, que a gente usa na Fortal, foi algo que eu peguei referência das maiores cidades, sabe? Que a gente tinha. Então hoje a gente tem uma dublagem de NPC, por exemplo, que você só encontra na metrópole, sabe? E eu sempre gosto de pesquisar referências e aplicar pelo que a gente tem. Então, quando eu fui criar, por exemplo, a parte da dublagem NPC, foi um diferencial. É, eu vi uma vez um vídeo do Luqueta, lá na capital, que o pessoal tem aquela animação que eles pegam a arma e fica com a arma solta, eu também coloquei, Uhum. sabe? Eu acho que, assim, é que nem eu te falei, como é tudo muito saturado hoje, é difícil eu falar, pô, o que que a gente tem que as outras cidades não têm, porque é meio que um como que eu posso dizer? É um combo de Como- coisas, sabe? Não Mas, tem algo em é, específico que se destaca mais do que uma coisa única que, tipo, é diferencial das outras. Eu acho que todas as pequenas coisas diferentes juntadas à nossa proposta é o que diferencia a gente, entendeu? sim. E a questão de players, hoje em dia vocês filtram bastante, vocês convidam bastante pessoas Valeu pelo também para participar de QLL. uma certa forma, para organizar, né? Para ter certas Sim. lideranças. O que que vocês planejam isso? O que que vocês pensam também de fazer a cidade funcionar um pouquinho mais? Tem alguma ideia sobre isso que vocês podem falar também? Sim, eu acho que a nossa principal ideia no momento é a gente atribuir algumas responsabilidades específicas aos players, aos jogadores.
A gente tá conversando sobre isso já há algum tempo, de dar a liberdade e a oportunidade de alguns personagens ali se destacarem mais por conta deles terem um RP um pouco mais organizado, mais fluido, entendeu? Então tem alguns personagens específicos que a gente tá de olho dentro do RP, que a gente está trazendo para próximo ali da equipe da staff para participar dessa organização do que é feito lá dentro da cidade. Porque a gente não pegou e só, tipo, pô, vamos deixar as coisas rolar lá. Não, a gente está organizando basicamente uma história para tudo que está acontecendo. Só que o que acontece? A galera, às vezes, eles acham que, tipo assim, tudo vai acontecer de uma hora para outra. Uhum, E o pessoal acaba esquecendo de viver o que está acontecendo ali. E, sim. tipo, cada dia que acontece ali dentro do RP é algo que impacta diretamente na história da cidade, né? Por exemplo, a gente está hoje numa parte da história em que a favela da Juma, por exemplo, né, a Liv, que ela tá assumindo um protagonismo maior do que ela estava antes. Então a gente fez a troca da favela dela, tipo, da igreja lá pro Elipa. E querendo ou não, isso é uma das coisas que impacta tanto na história da facção dela, no conteúdo dela e também na cidade, basicamente. É, não. Então tem muita coisa rolando, sabe? É que querendo ou não, tá chegando bastante organizações que estão se estabelecendo. Exemplo, a Sim. Juma, tem os Roxos que chegaram mais recentemente, acho que são os mais recentes, né? Eu não Sim. sei se eles Na já verdade, estavam há um tem, tempo tem, tem dois que chegaram novos agora, né? Tem um novos. pessoal que assumiu uma mansão e eles estão indo para um outro. Eles são mais discretos, assim, sabe? E Uhum, aí tem também o pessoal do God, né? O God começou as lives aí, quem conhece o God do Free Fire, ele começou as também. lives ontem, né? Aham. Também tá chegando pra assumir alguma responsabilidade na cidade também. Isso, exatamente, já foi passada para ele já. Vocês têm também ideia, vocês pensam, tipo, o que que precisa na cidade e estão em busca desses pontos que faltam na cidade? Um exemplo que precisa alguém numa mecânica de tunagem, precisa alguém de médico, precisa alguém fazendo um arepa de restaurante, precisa alguém fazendo alguma coisa a mais para mexer mais na cidade. Vocês olham também esses cenários que às vezes não tá Sim. tão ocupados? Não, com certeza. Com certeza. A gente tem vários pontos ali que ainda precisam ser entregues para as pessoas, sabe? Várias responsabilidades. Tem vários, assim, uma cidade ela é composta, são várias peças que se encaixam basicamente. A gente vê que hoje em dia tem algumas coisas que estão em falta, assim, na cidade que a gente está indo atrás também. Vocês também, quando vocês vão fazer essas pesquisas, vocês tentam também ver ideias de como funciona em outros lugares, coisas diferentes que poderiam fazer para ser um atrativo para isso aí? Como é que vocês trabalham essas ideias para quando vocês vão convidar, um exemplo, vou convidar o Leleco, como você chega no Leleco? Você trabalha uma ideia e já chega com essa, eu tô com essa ideia para entregar para você, ou você ouve a pessoa também? Cara, é um equilíbrio, literalmente. O que eu sempre faço é que, assim, eu sempre costumo falar que eu sou uma pessoa que às vezes eu enxergo potencial nas pessoas e onde nem elas mesmas enxergam, sabe? Um exemplo é o que eu falei, tipo, da Bem-vinda, que a gente tem conversado. Sim. Quando a Bia entrou na cidade, ela entrou ali com o Ronald, com o SUS e tudo mais, e logo que eu passei pouco tempo ali com ela, foi uma coisa que foi conversado antes, né? Internamente entre a gente. A gente falou, cara, eu acho que ela tem um potencial dela ter a própria organização dela. Uhum, E aí foi o que a gente conversou, né, esses dias. Foi uma parada que eu cheguei nela e falei assim, ó, bem-vinda. Eu acho que seria legal você, tipo, no motoclube, uhum, com a tua própria organização. E foi uma coisa que, tipo assim, casou perfeitamente com o que ela faz hoje, sim, sabe? E então, tipo assim, jamais a gente pega e impõe, tipo, ó, você vai fazer isso. Não. É tipo assim, pô, eu acho que você vai dar bom se você assumir esse tipo de papel. Se eu não conseguir convencer a pessoa, então eu já, tipo, abordo a ideia, sim, entendeu? aham. Então, Tenta literalmente, eu apresentar trabalho um em projeto. convencer ela que isso vai. Isso, eu tento convencer ela que isso vai ser, tipo, bom pra ela, entendeu? Se eu não conseguir, aí fica pra próxima, Fica pro basicamente. próximo, mas é bom, porque querendo ou não, tu precisa ter esse jogo também pra fazer funcionar as coisas, porque querendo ou não, tu tá fazendo o Sim, papel de prefeito, né. Assim como sim, um exemplo, a gente tu vai jogar, hã, algum jogo de controlar cidades, entre vários que tem, você precisa criar uma rotina, né, criar cenários que funcionem e se encaixam, né. O sim, GTRP hoje em dia é uma mini cidade, né. O pessoal brinca que é o metaverso que deu certo, né. sim, exatamente. Deixa eu ver aqui. O Taco falou que não taca o nick aí de Cadê Minha Cabra também não taca, não tem como, pô.
Pessoal, eu não sei por que que vocês escolhem uns nomes tão difícil, cara, eu juro. Por que que você Ah, no Discord cadê esses minha no cabra é a Lilith, é é, a sim, Lilith. eu digo: "Por que que não Um escolhe toque é um taquinho. por que que não bota Lilith, alguma coisa assim?" Porque é mais fácil, pô, não tem como, quebra a pessoa. Eu sou um que eu confundo muitas pessoas, quando a pessoa na Steam tem o nome, no Discord tem o nome, no pô, não tem, eu em algum momento eu vou confundir, eu sempre falo: "Pô, vocês me quebram, pô." Eu queria uma cabra, pô, mandar uma cabra pra ela Uhum. vamos fazer uma vaquinha e dar uma cabra pra ela de presente, pô. Não acaba pra Lilith. Hoje em dia, quantos criadores de conteúdo vocês têm no Fortal aí, que tem a parceria de estar no Fortal? Não digo financeiramente, mas está no projeto Fortal, vocês têm uma ideia? Cara, eu acho que seria entre uns que são fechados assim com a gente mesmo. São acho que uns 7 por aí, sabe? Certo. Uns 6, 7 por aí que a gente tem, tipo, fechado que só streamam ali na nossa cidade, sabe? Só streamam na nossa cidade não, que tipo assim, são as pessoas que a gente tem um contrato ali, mas também pessoas que estão ali só na nossa cidade, basicamente. Sim. Então seriam 6, 7 por aí. Junto com o marketing que vocês pensam em trazer, vocês já estão analisando também outros streamers ou vocês agora estão focando em tentar melhorar o que já tem dentro da cidade para entregar algo melhor, ou trazer inovações que quem sabe vocês estão conseguindo trazer? Sim. Cara, eu acho que chegou num ponto que a gente tá literalmente filtrando, sabe? A gente não quer mais, a gente quer ter pessoas fixas ali, Sim, sabe? Pessoas que estão 100% ali pelo projeto. Então, o que a gente estava fazendo era o que a gente vai talvez começar a fazer, porque no começo a gente foi procurando muito streamer mesmo. Teve alguns que a gente, tipo, até vai manter por muito tempo, né? E sim. tem alguns que vêm e a gente, tipo, não gosta do trabalho, como já aconteceu, e a gente não continua, sabe? Então, assim, a nossa ideia é a gente manter pelo menos uns 5 ali fechados 100% com a gente, Uhum. entende? Para a gente também conseguir trabalhar na visibilidade e no conteúdo deles, porque se a gente tiver 10 ali, a gente não consegue dar atenção para os 10, É difícil, entendeu? né? Então a ideia é o quê? Fechar ali mais ou menos um grupo, né, de criadores de conteúdo, e aí a gente trabalhar muito na questão, tipo assim, a gente tem, o que estava acontecendo? O nosso marketing estava vindo só da criação de conteúdo. Agora a gente quer fazer o quê? A gente quer fechar aqui o nosso grupo de criadores de conteúdo e investir na parte do marketing, para que o marketing ele gere tanto retorno para a cidade, quanto principalmente para os criadores de conteúdo, porque daí os dois crescem junto, entendeu? Então é Sim. isso que a gente quer fazer agora. Antes a gente estava literalmente só trazendo criadores de conteúdo. Agora a gente quer fechar ali uma equipe nossa e agora trabalhar mais no marketing, que eu acho que é o ideal para a gente fazer nesse momento. Vocês querem de fato agora chegar num ponto que vocês conseguem criar uma certa, uma bolha que se diz no RPG. Geralmente o pessoal entra em cidades e fala, ah, tal cidade tem tal bolha. Vocês querem criar uma bolha do Fortal que funcione de fato, né? Com pessoas que têm uma certa ligação, que tem uma história, um vínculo já criado para criar novas Isso. situações. Exato, seria na verdade um grupo, né? É, A gente sim. está interessado em a gente criar realmente de fato um grupo onde não só os criadores de conteúdo eles streamam ali e divulgam na cidade, mas a gente também faça um investimento no aumento de visibilidade deles, na carreira deles também, sabe? É isso que a gente quer fazer. Como um dia o Playhard fez, ele tinha uma ideia na cabeça dele, tinha algumas pessoas que ele via potencial, ele juntou todo mundo e hoje ele tem a Tem o que Loud, tem. basicamente, né? Exato, que é difícil, né? É um caminho que tu vai Sim. ter que ir com calma, né? Não adianta tu acelerar às vezes um passo pra tu não errar, né? Tem que Exato, ir exato. ter com calma para o negócio funcionar, né? Não tem como, pô. Em Sim, questões exatamente. hoje da cidade, tem alguma coisa que você pode dar de spoiler que vocês querem trazer de novidade? Porque tem a concessionária que vocês falaram que já estão trabalhando, os Ah, veículos, sim. num geral, que também em breve vai vir. Tem mais alguma coisa que vocês estão pensando, pegando feedback da galera, ou que vocês pensam, "Ah, isso aqui eu acho que seria bom trazer?" Sim. Cara, vai ter um evento na cidade que ele vai ser um evento muito, muito diferente, sabe? É algo que quando acontecer a gente quer que todos os criadores de conteúdo estejam ali para participar. Hoje a gente tem uma parceria com o Salazar. O Uhum, Salazar ele é um dos principais criadores de cenas cinematográficas do GTA. Então, uma das coisas que vai começar a acontecer muito na cidade é em horários de pico aparecer um vídeo na tela para todo mundo de alguma coisa que vai acontecer, sabe? E tem um evento planejado que a gente vai fazer, porque assim, a vinda da concessionária nova e dos novos carros, ele vai mudar a economia da cidade, porque basicamente agora tudo vai ser por diamantes, uhum. entendeu? Você vai querer comprar um carro, você vai precisar ter os diamantes. Então, assim, o que vai acontecer é que a gente tá bolando diversas formas dos players serem recompensados ali. Isso vai ser feito em forma de eles conquistarem diamantes
de algumas formas um pouco diferentes. E assim, tem um evento em específico que a gente tem planejado que vai ser uma parada incrível, sabe? É a galera pegar um barco, ir para um outro lugar e lá ser uma parada totalmente diferente, envolvendo a história da cidade. Tem também o que a gente está querendo fazer, que é implementar política na cidade. Isso é uma coisa que a gente quer muito fazer. Então, quer que tenha o prefeito, quer que tenha o governador, a gente quer que tenha os políticos corruptos. Eu faço um dos meus personagens, é o ex-comando Loiro, que hoje é secretário de Segurança Pública da cidade. Então, uma das coisas que ele está fazendo agora, por exemplo, tipo assim, alguns personagens meus especificamente, que não aparecem a todo momento, como por exemplo o secretário e o Black, Uhum, são personagens que quando eles estão ali, provavelmente é por conta de algo que está muito grande para acontecer. sim. Então, na parte da polícia, o secretário está lá por algo muito grande que vai acontecer na polícia, e o Black também está ali por algo muito grande que a gente está estruturando na parte do legal, Você entendeu? precisa às vezes É que fazer, às vezes. dar um startzinho em alguma Isso. situação, né? Isso. É assim, a gente vai soltando a faísca. Do mesmo Sim, jeito que eu vou, tipo, na cabeça do motoclube, solto algumas pontinhas ali, eu vou em outra facção, solto algumas coisinhas pra quando estourar a parada, todo sim, mundo tá lá e ser uma coisa grande, entendeu? sim, sim. E aí o pessoal fica muito assim, o pessoal pegou a Irmandade, mas ainda não fez nada. Pô, faz uma semana que a gente começou o projeto da Irmandade, sabe? Que a gente fez a reunião, que a gente deu o PD lá pra mostrar que agora as facções não vão mais ficar, por exemplo, acomodadas no lugar que elas estão, que elas Hum, precisam se desenvolver e não vão mais estar ali, tipo, de uma forma com que, pô, eu tô ali, aquele lugar é meu e eu não posso perder, entendeu? hum. Mas tem um evento em específico da cidade, sim, que vai ser doido. É tipo o tsunami que deu na capital lá, sabe? É nesse nível Ah, daí é que, bom, isso que é a da gente tá hora. querendo É bom fazer. trazer coisas novas pra questão de criação também, pra cidade, e até pra chamar a atenção de quem tá vindo, né? E, inclusive, até quero pedir o que que vocês planejam, tipo, além de, claro, trazer influenciadores, os players novos que estão vindo, vocês têm alguma ideia pra agarrar também essa galera, de ser um atrativo pra pessoa pisar na cidade e falar, porra, aqui que eu quero ficar mesmo? Vocês pensam também em alguma coisa nesse sentido? Cara, eu acho que a fonte, assim, o que a gente tem mais de valioso na cidade para reter o player quando ele pisa na cidade é justamente a cidade em si, sabe? Hum, Porque quando ele pisa, ele já vê, tipo, ali uma HUD diferenciada. Aí o cara vai apertar ESC, ele já vê que o negócio tem qualidade, ele já sente que ele tá num lugar diferente, entendeu? uhum, Basicamente, o principal ponto é isso. Tanto que agora a gente, tipo, só deixou para focar na concessionária só agora. Por quê? Primeiro a gente focou no quê? O que que o player tem, a primeira experiência do player, quando ele entra, é o quê? A criação de personagem. Criação de personagem é uma coisa que a gente está fazendo e vai ser bem melhor do que essa que está ultimamente. Entendeu? Então, primeiro, criação de personagem. Ele entrou, tem a HUD, que é a fome, vida e colete. Abriu o inventário, inventário. Apertou o ESC, que é o painelzinho do ESC lá. Então, a gente está focando agora nesse impacto que o player vai ter quando ele pisar na cidade, entendeu? Esse vai ser o nosso primeiro, tipo, nossa primeira ponta de partida, é a entrada dele. A partir do momento que ele pisou, aí a gente, tipo, a gente desenvolveu um sistema onde, assim, quando esse sistema ainda não chegou na cidade. Mas a gente meio que vai ter um grupo de pessoas ali que vão estar focadas em gerar conteúdo para a cidade e fazer a retenção de player. Então, quando um player novo entrar, esse grupo de pessoas vai ser notificado. Um player novo entrou na cidade. Vai ter um staff talvez telando esse player para tipo ver quais vão ser os primeiros passos dele. Então, por exemplo, hoje eu entrei, eu acho que 9, 10 horas da manhã na cidade, tinha um player lá. E ele tava jogando, ele tava farmando lá no lenhador. sim. Cara, eu esperei passar 1, 2 horas, eu cheguei até ele, troquei uma ideia com ele, passei algumas paradas para ele e peguei o contato dele. Uhum. Então, isso é uma das coisas que a gente quer fazer, trabalhar na retenção e usar, tipo, desse grupo de staff, de pessoas que a gente tem, para ficar de olho. Então, hoje em dia, por exemplo, você entra na metrópole, cara, tem um staff que vai te acompanhar, Sim, entendeu? Na capital tem um staff que vai te acompanhar justamente para trabalhar na retenção. E isso é uma coisa que muitos servidores não pegam para fazer. Porque hoje, por exemplo, a gente tem 1.500 IDs. Se a gente for ver a média de players nossa é 50, 60. Então seria mais ou menos 4, 5% de retenção que a gente está tendo. A gente precisa trabalhar no aumento desse número. aumento. E a gente está elaborando estratégias para aumentar basicamente esses números. Aí que entra a parte da agência de marketing que a gente pegou, né? Que a gente está interessado em trazer para cá, porque eles conseguem trabalhar de forma estratégica, porque, cara, cada player tem um custo, entendeu? Sim. Cada player tem um valor, entendeu? É, não adianta, é detalhezinhos às vezes que assim, quando o pessoal acha que é só dar um start no servidor, deixar lá, convidar a galera e Isso, pronto, né? Às vezes quando tem uns é pequenos isso. estalos que é bem difícil. Valeu Tem que pelo ver de forma querer. estratégica, cara, senão não tem jeito. Então, seja bem-vindo, como é que você tá?
Como é que vocês estão aí, galera? Certo, pessoal, quem tem pergunta vai mandando aí, tá? Eu não vi se alguém já mandou alguma coisa aqui. O Camilo falou brincando, não sei se dá pra levar a sério de falar colocar o Bop na cidade. A gente vai colocar sim, o golpe. Estela, valeu pelo follow, seja bem-vinda também, como é que você tá? A gente tá no Vanilla, está tendo uma retenção muito boa também. E mesmo chegamos a Sim, marcar 20. O Vanilla, no geral, desde que acho que essa questão do taco, eu tava até comentando esses dias com a Binha em off, nós tava comentando, a questão acho que do taco juntar com a Lilith, querendo ou não, deu um boom um pouco sim, bom, porque acho que aumentou o potencial deles junto, né? Querendo ou não. sim. E foi uma coisa que eles sabem disso, foi uma coisa que, assim, a questão do Vanilla foi outro ponto estratégico nosso, né? Porque, cara, foi outra coisa que eu fiquei na orelhinha deles um tempo, pô, por que que vocês não juntam? Que o Taco e a Lili, se eles estiverem aí, eles vão confirmar isso. Que chegou um momento lá que o Taco tava na favela, a Lili tava no Bahamas, eu falei, cara, por que que vocês não juntam pra fazer alguma coisa todo mundo junto? E Uhum. talvez alguém numa favela e tudo mais. E aí acabou que eles juntaram lá no Bahamas. Ah, E aí a estratégia de tirar eles do Bahamas e trazer para o Vanilla e reformar o Vanilla foi hum, justamente para isso. O Vanilla ali é o centro da cidade e é um dentro. lugar gigantesco onde você pode fazer um É. monte de coisa. E querendo ou Então a não, retenção atrativo ali, também, de quando vem uma pessoa do isso. aeroporto, ela chegou, ela vai passar ali, querendo ou não, né? Sim, exatamente, exatamente. Então é uma das estratégias que a gente teve, né? Eu vou pedir uma coisa aqui, eu não sei se tá nos planos de vocês, mas quem sabe seja até uma ideia. Antigamente teve até, eu acho que o Cidade Alta, que acho que mais destacou quando chegou a fazer, e eu vi algumas outras cidades fazer, que é criar a compra de empresas no dentro do jogo, tipo, comprar um mercadinho, comprar um posto de Sim. gasolina. Vocês pensam em alguma coisa futuramente ou algo que vocês já pensam? Então, isso aí ainda não está no nosso planejamento. É uma ideia legal, mas eu acredito que para agora não é nossa prioridade, porque tem algumas coisas que estão importando mais antes do que isso, sabe? Mas isso é uma ideia muito boa que a gente pretende sim implementar, mas seria, eu acho que No um futuro, futuro um pouquinho mais distante. quando tiver mais Isso, estruturado, com players a mais, isso, né? exato, E querendo ou não, exato. acho que essa ideia até quem jogou o Samp conhece bastante. Não sei se você já jogou o Samp, o GTA Online do GTA San Andreas, que lá tem um Sim, RP muito mais moldado e lá o pessoal tem as empresas, pode comprar uma empresa de energia que tu ganha conforme os quantidade de players que tem na cidade também. Tu consegue fazer algumas interações, consegue comprar um posto de gasolina, um mercadinho, o banco, o fleca, concessionária. E até em alguns lugares tu consegue trabalhar ali de alguma forma. Tipo, eu vou comprar a concessionária para eu vender caros, mas para eu vender caros eu não vou estar só parado vendendo caro. Provavelmente eu vou ter que fazer alguma outra coisa para a empresa girar também, né? Pense em sim, botar mecânicas assim, até para as pessoas que quem se sim. interessar, tipo, surgiu alguém que tem interesse nessa área. Vocês pensam só quando surge mesmo a necessidade disso? Eu acredito que quando surge a necessidade, a gente já tem meio que algo planejado de como resolver, né? Uhum. Então, tipo, a gente deixa mesmo para quando acontecer. O que a gente tenta fazer muito nesse momento, que até eu acho que o Diogo perguntou sobre a questão de movimentar o norte, é que agora a gente quer deixar muito todo mundo ali meio que junto, né? Então a gente tem a Benes em um canto, aí a gente tem ali a ADP, o hospital, tudo ao redor da praça. Porque para a quantidade de pessoas que a gente tem, não adianta a gente jogar, tipo, ADP lá pro norte, uma mecânica lá pro norte, porque senão, tipo, ninguém vai se encontrar, basicamente. Sim. Então, até a gente bater uma média ali de 100, 120 jogadores, ainda vai continuar os locais da forma que estão. Depois disso, a gente vai começar a jogar um Olha. pouquinho mais, espalhar, exatamente. É tanto que eu tava até comentando, não vou dar muito spoiler pra quem não tava no RP ontem, mas ontem eu vi algumas coisas que aconteceu e eu vi que vocês aproximaram algumas pessoas, grupos grandes, que estão mais próximos do que estavam. Estavam, às vezes, em Sim. cantos mais extintos, vocês aproximaram. Isso foi do plano de vocês também, de alguma forma? Sim, sim. Sim, com certeza. A gente sempre tem esse plano, porque assim, a gente sempre quer aproximar, porque essas ações que envolvem mais de uma organização são ações normalmente que são muito grandes e que geram conteúdo de quem está de todos os lados, entendeu? Por exemplo, uma das ações que a gente fez, que pra mim, assim, teve várias ações que a gente teve na cidade, sabe? E essas ações em específico, elas trazem, sabe, um sentimento diferente. Eu acho que você participou até, Lelec, que eu acho que foi uma das primeiras grandes ações que teve na cidade, que foi aquela ação que a gente se juntou no túnel, né, para Sim, falar sobre os problemas que estava tendo na polícia, bem polícia. lá no Bem começo. no começo. Depois,
Depois disso, cara, muita gente entrou na cidade porque viu que estava rolando aquele RP Uhum. e foi algo muito impactante. Aí a gente teve também, por exemplo, a reunião do ilegal, que foi algo que foi muito impactante. A sequestro do coronel da polícia, cara, foi algo muito, muito Sim. foda. Pra mim, eu acho que foi o melhor RP até agora da cidade, porque, cara, eu estava ali dentro, né, Uhum. daquele RP. E foi algo que, tipo assim, desde o começo, eu sempre quis meio que ensinando o pessoal como vocês devem fazer algo para ser grande e não ter problema. E naquele dia eu senti que a galera tá, tipo assim, chegando quase no nível de fazer o RP 100% perfeito, É. sabe? Porque quando eu cheguei no RP como biscoito, todo mundo já tava junto. A Sim. única coisa que eu fiz foi direcionar para que chegasse no objetivo comum. Hum. E foi uma coisa muito legal, cara. Foi uma coisa muito legal, porque, tipo assim, eu estando lá no RP, vendo, tipo, a minha favela, os roxos, junto com o pessoal da Live, o pessoal do Cassino, o pessoal do Vanilla, todo mundo, tipo, com aquela roupinha de facção camuflada, cara, me Sim. deu uma sensação muito foda, tipo, eu tive até um flashback porque uma das coisas que eu queria trazer pra cidade era justamente as facções com essas camuflagens, né? Porque o início das maiores facções no GTA foi lá no complexo quando tinha os laranja, tinha os roxos, aí foi a grota, entendeu? Então, outro projeto que a gente tem também é um projeto de valorizar as facções, dar vida às facções, entende? Sim. Então foi algo muito legal e o pessoal tá, que nem eu te falei, tá pegando o jeito de como faz algo diferente, sabe? É que querendo ou não, também agora tá começando a se estruturar mais, né? Porque a galera tá tendo mais Sim, pessoas pra trabalhar e vocês estão conseguindo entregar algumas coisas a mais que às vezes a organização as tá precisando, as ferramentas. ferramentas, né? O pessoal agora tá num ponto que já tá tendo mão de obra e vocês estão conseguindo entregar de fato, né? Sim, exatamente. Ó, Stella falou que chegou ontem na cidade e gostou. Stella, se tu tem alguma pergunta, tu que acabou de chegar na cidade, tu como a primeira player aí, tá recente, conhecendo pouca coisa, manda uma pergunta pra nós, aí vai ser bom pegar o feedback teu também, tá? O Diogo pedindo Demorou. qual a melhor facção e o MC por quê. O Diogo tá querendo deixar o Costa aí contra a parede, pô. Quais suas expectativas pra facção da God da cidade? Bom, tá pedindo. Cara, eu quero trabalhar essa facção do God para que seja uma das maiores do GTA. Isso é uma das coisas que eu quero fazer sim. O que eu tenho de expectativa é que justamente seja uma das maiores, sabe? Porque eu acredito que o nome dele é muito forte, as pessoas que ele está trazendo também junto com ele. Então, é uma das facções que eu quero trabalhar muito bem, porque tanto por ele estar lá, né? Mas também porque eu vejo muito potencial no que ele faz. Ele já foi o maior do mundo no Free Fire, basicamente, né? Então, para ele fazer algo grande, se ele tiver um impulso, um apoio, não é muito difícil, sabe? Mas assim, não é algo que a gente pensa especificamente só para ele, né? Que você perguntou especificamente dele, mas é algo que a gente vê e olha para todas as organizações atualmente. É a mesma coisa que eu penso, tipo, pô, eu acho que eles podem chegar nesse patamar, eu também tô olhando para todas as outras organizações também. Essa é uma boa. E o que que você vê? Porque teve uma época do RP que teve que eu falo que teve quase duas seasons do RP, né? Uma que o pessoal era muito hard RP e uma que hoje em dia o PVP tá muito em cima. Como é que vocês pensam em equilibrar essas duas para funcionar na cidade de vocês? Cara, eu acho que para equilibrar é justamente não ser PVP e nem full RP, sabe? É ser criação de conteúdo, entende? Então, tipo assim, é, antes, por exemplo, você era atropelado no RP, você tinha que deitar, você tinha que chamar um médico, você tinha que botar sabe, Uhum. fazer um RP que você tá. Hoje em dia, é tipo uma coisa bem normal. Sim. Então, o ponto de equilíbrio que a gente acha que, que está funcionando e que vai funcionar é justamente tipo a criação de conteúdo. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito básico. Quando uma pessoa está conversando e ela sai do RP, é algo que é como se ela estivesse quebrando uma regra, né? Só que quando, tipo, ela fala alguma coisa zoando entre os amigos ali e tudo mais, é algo que acaba se tornando um conteúdo engraçado, Uhum. entendeu? Hoje no Complexo, por exemplo, se você falar alguma coisa tipo, sei lá, joguinho online ou sei lá o que, roleplay, a galera não liga e acha engraçado. Esse dia eu tava olhando a live da Bem-vinda, o susto prendeu ela no meio da perseguição, Ah, entendeu? não, isso Então, direto tipo conta. assim, então, isso é uma parada que, tipo assim, querendo não é engraçado e gera conteúdo, entendeu? Então, eu acho que o ponto de equilíbrio seria basicamente a geração de conteúdo. E é uma das coisas que a gente tá tentando impor bastante, principalmente na parte da polícia, né? Porque eu vou dar um exemplo, né?
A polícia ela veio com uma cultura diferente do que é da nossa cidade. E a gente está trabalhando em basicamente passar um pouco, né, equilibrar tanto a parte deles quanto a nossa, sabe? Achar um ponto de equilíbrio ali. Sim. Então, é um exemplo muito do que a gente tenta fazer quando a gente tem culturas diferentes, né? Que nem você falou, tem cultura do PVP, tem cultura de FRP, a gente tenta achar um ponto de equilíbrio entre eles. É que querendo ou não, a questão da polícia também é sempre assunto delicado, porque, como tu falou, vem numa estrutura diferente, né? Hoje em dia as cidades têm, cada cidade tem sua temática, seu jeito de. Então tu pega muitos players diferentes, querendo ou não. Então quando tu vai montar uma cidade e trazer pessoas também, às vezes enquanto é que a pessoa encaixa, às vezes entende um pouquinho mais como tá o andar da carruagem, porque um exemplo, às vezes numa cidade um exemplo, no complexo não se pode subir em favelas. No capital, a gente vê que sobe em favelas numa certa frequência maior, né? Em outras cidades é liberado a patrulha da polícia. Isso, querendo ou não, é um cenário, vamos dizer que isso é bem difícil da galera às vezes entender o primeiro toque, né? Sim. E tipo assim, que nem quem que falou ali, que falou que a polícia, o Ghost falou que a polícia é ruim. Cara, eu não acho a polícia ruim, muito pelo contrário, eu acho o RP deles muito legal. Só que é que nem eu comento direto com o pessoal, são culturas diferentes. Então, tipo assim, a galera da polícia, eles não vão te tratar como, tipo, um player, um criador de conteúdo, eles vão te tratar como um bandido. Então é uma coisa, tipo assim, muito rígida, que eu até conversei com eles, que é uma parada que as pessoas ainda não estão acostumadas, entende? Então, tipo assim, é algo que a gente está equilibrando conforme o tempo, mas eu acho que ali na polícia a gente tem potencial de fazer algo grande aí com algumas pessoas que a gente tem, sabe? A gente está trabalhando justamente nisso agora. Até o próprio, que eu acho que ele tá como comando da polícia, não tenho certeza que assumiu, ele faz live também, né? Ele é O uma pessoa, é Nascimento. o Nascimento. Eu vejo que eu abro às vezes a live dele pra dar uma olhada, que eu gosto de acompanhar um pouquinho da live da galera. E eu vejo que às vezes em quando ele Sim. tá tentando desenrolar alguma situação. Claro, às vezes em quando falta algum detalhezinho, alguma outra coisa. Mas a gente vê que tem uma pequena faísca tentando sair, né? Vocês, tipo, Sim. trabalham em cima, tipo, chegando, dando toques pro pessoal, tipo, não digo só da polícia, mas num geral, tipo, ó, vocês estão fazendo A isso gente não aqui, impõe, poderiam né? fazer diferente, vocês não pensam em Sim. um outro caminho, vocês, tipo, dão esses toques pras pessoas, tipo. Sim. Não, é exatamente isso que a gente faz, sabe? A gente não chega e fala assim, ó, você tá fazendo isso de errado, você tem que fazer de uma outra forma. A gente trabalha em, tipo, pô, convencendo a pessoa. Você não acha que se você fizer isso, a galera, tipo, vai ficar um pouco mais de boa, entendeu? Então a gente tá trabalhando nisso. É literalmente trabalhar as peças que a gente tem. Tipo, a gente não é aquele tipo de pessoa, pô, a polícia não tá legal, vamos tirar todo mundo e vamos colocar outra. Assim não vai Não, funcionar, não resolve, né? entendeu? Isso, e o Nascimento ele é um cara que foi um achado, cara. A gente adora ele, tipo, ele é uma pessoa incrível, incrível mesmo, e que a gente tá todo dia conversando e alinhando com ele, sabe? Eu, por exemplo, tipo assim, quando começou a Polícia da Cidade, eu quero o comando, mas a gente passou, por exemplo, pro Tom ficar como coronel. O Tom não sabe cinco código Q, mas o RP dele como polícia era algo totalmente ali para criação de conteúdo. Ele não ligava se ele era coronel ou não, Aham, e era uma coisa que gerava muito, sabe? sim. Mas eu acho que a polícia hoje em si, ela tem um ego, sabe? É um ego que, tipo assim, às vezes não precisa ter, sabe? Tipo, pô, eu vou ganhar ou eu vou perder. Eu Hum, vou dar um exemplo pra você. Eu acho que foi uns 2 dias atrás que eu tava patrulhando como secretário, né? Que eu voltei pra ver como que a polícia tava e tudo hum, mais. Teve um cara que ele chegou e deu fuga pra água. Quando ele deu uma fuga pra água, a gente meteu bala nele e matou ele, entendeu? Foi hum, literalmente isso, porque é um procedimento nosso. Se der fuga pra água, a gente vai abrir código que vai matar. O sim. que que eu fiz? Peguei, levei ele pro hospital, reanimei ele e falei assim: então, irmão, eu acho que você não sabia, mas a gente atirou em você porque você pulou na água e é um procedimento nosso. É proibido você dar fuga pra água, senão a gente atira. Então eu vi que você tá com muito ticket aí, o cara tava com 200 ticket na Aham, maleta. Falei, cara, eu vi que você tá com muito ticket aí, muita coisa, você não tá armado, você não tentou atirar contra nós, você só pegou e pulou na água mesmo, eu vou te liberar, tá? Então eu só vou falar pra você não fazer isso de novo, pra tu, tipo, não achar que a gente tá fazendo alguma coisa de errado. Ele falou, cara, eu já ia xingar vocês pra caralho, mas tá de boa, mano, pô, brigadão, pá. O cara saiu admirando a polícia, entendeu? Agora imagine se eu, tipo assim, pô, aí o cara pega, eu matei ele, certo? A gente pega, reanima ele, algema ele e começa a falar, tipo, pô, você tem direito. O cara vai me xingar pra caralho. O que que o hum, policial vai fazer? Ele vai xingar pra cacete também. E aí, qual que é a experiência do jogador? Que a polícia é uma polícia cuzona, sim. entendeu? Então, é uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, galera, vamos fazer a prevenção de choro.
Hum. entendeu? Depois, quando tiver tudo muito estruturado, o pessoal já saber como é que é as coisas, a gente faz as coisas da maneira que a gente quer, sabe? Mas vamos fazer a prevenção de choro pra galera primeiro admirar o nosso trabalho, Sim, entendeu? Porque, cara, se a pessoa te respeita, se a pessoa te admira, ela te respeita, concorda, Leleco? sim, com Se ela toda te admira, certeza. ela vai te respeitar. Se ela te respeita, cara, o que você falar, Tá falando. pronto, entendeu? Ela não vai pegar e falar algo ao contrário, sacou? É que querendo ou não, que nem nós tava falando, como tem os 2 cenários da RP e do tiro, né, como tu falou, tem a questão do ego e hoje em dia uma coisa que atrapalha muito essa criação, é aqueles highlights, né. O pessoal quer primeiro Sim, atirar pra criar seu highlight, sendo que às vezes em quando tu podia gerar algo muito maior, né, que o pessoal também não se toca. Isso acontece, você fala, tanto dos bandidos como da polícia, que geralmente é um choque muito grande quando se encontra os 2, sim. né. E geralmente não pega, mas é algo que, tipo, o ego, como tu falou, atrapalha, porque às vezes a pessoa tá numa mentalidade, tipo, ah, eu preciso fazer meu highlight aqui, garantir, mas esquece que às vezes tu pode fazer uma história que vai gerar um highlight lá na frente muito melhor, né? Exato, exato. É, highlight hoje você não vai crescer com highlight, né? Mas eu acho que com conteúdo é o que eu acho que a gente quer prezar muito por isso, sabe? Pelo conteúdo que é o principal pra gente crescer. Salve, Fabiano, seja bem-vindo, como é que você tá? Só na paz, tudo certinho? E o Ghost tá aí também, não cumprimentei, eu sei que ele já fez a pergunta aqui. Eu acho que como eu tinha o LP da PM, tive uma experiência ruim com eles. Ah, não, mas a experiência ruim é a questão que nem eu tô falando com o Costa, né? A questão deles aceitar conversar. Tipo, como até o ilegal, né? Fez uma merda, vamos aceitar conversar, vamos tentar melhorar isso. Se eles estão Mas a, errando, que é normal, e estão aceitando conversar, é uma questão que tem que ser vista também, né? Pela comunidade no geral, né? sim. E aí é tipo o que eu falei, cara. A maioria dos problemas é quando o jogador se estressa, aí o jogador vai xingar a polícia, o cara já tá estressado com a polícia, aí o polícia se estressa com o jogador É. e xinga mais ainda, e aí acaba que sai um desastre disso aí, né? Tanto que pra mim também teve umas 2, 3 situações que eu fiquei estressado, teve um título com 1 ou 2, pô, até brinquei, eu falei: "Pô, se esse continuar dando trabalho, eu vou sequestrar ele e daí ele vai se dar mal, pô". Mas tipo assim, eu Sim. tanto que eu falei: "Eu não vou me estressar ao ponto de jogar um hate nele", que às vezes as pessoas até fazem aquela coisa, até ainda brinquei, eu falei: "Mano, se ele continuar dando trabalho, eu vou criar um RP em cima, eu vou sequestrar, vou fazer até algo parecido com o que teve aquela vez naquele primeiro LP, mas não de dar PD, mas tipo dar um susto, falar, se tu não melhorar aqui, a gente vai se ver na pista, de outro jeito vai ser conversa, né. E às vezes enquanto pode trazer esse tipo de situação, né, gerar essas histórias, né, tipo, ah, teve uma rixa, que eu sempre falo, o mais legal no LP é aquela briga de bar, né, que tu passa toda hora, você se bate, se cruza o olho, se xinga, mas tipo, não é aquela coisa de chegar já dando a facada na primeira, né. Isso gera bastante coisa futura. Deixa eu ver o que que o pessoal tá falando aqui pra gente também fazer umas perguntas a mais aqui. Nossa, o pessoal fala demais, hein? A Lua perguntou o que você acha. A pergunta da Lua, Leleco. Deixa eu só arrumar aqui uma coisinha aqui pra ficar melhor. É, a Lua mandou uma bíblia, né? Ela não mandou uma Vou pergunta, ela mandar aí. mandou uma bíblia mesmo, pô. Só arrumar aqui uma coisinha aqui na minha tela pra ficar mais certo pra eu ver essas perguntas agora aqui, senão vai complicar minha vida um pouco aqui. O que você acha que precisa ser feito para que toda PM siga o mesmo pensamento? Porque é fácil quando os comandos estão. Por ter essa mentalidade que estão seguindo, que fazem, mas quando estão sozinhos, fazem tanta coisa, hã, que tilta, desanima os jogadores. É, então, no geral, ela pediu o que que fazer pra controlar mesmo não tendo a pessoa pra tomar conta ali. Penso isso também. Cara, sim, eu acho que assim, são duas coisas que a gente pode fazer. A primeira seria eu ficar um pouquinho mais na polícia ali, só que isso é uma coisa que hoje em dia eu não consigo mais fazer. Aham, A segunda possibilidade, eu acho que seria dividir o comando, que é uma coisa que eu já penso em fazer há algum tempo, que eu já tentei fazer, mas basicamente é uma coisa muito difícil, sabe? Seria colocar mais pessoas ali na polícia para assumirem responsabilidades maiores que não são, tipo, desse outro grupo, entendeu? Então aí seria, tipo assim, teria o grupo de pessoas mais rígidas e teria o grupo de pessoas que seriam mais tranquilas. Eu acho que, assim, a rádio patrulha, a polícia convencional, ela não pode ter esse tipo de comportamento mais ríspido, sabe? Aí o que que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esse pessoal que tem um comportamento um pouco mais duro e talvez mover para uma guarnição específica. Assim, quando eles estiverem na rua, o pessoal vai saber que eles são dessa guarnição em específica e não vão, e vão saber que é os caras que tem esse tipo de
de comportamento um pouco mais duro, entendeu? Que às vezes não é nem tipo o jeito do cara, mas às vezes é só o RP dele, entendeu? Então, o que eu acho que seria legal de fazer, é uma coisa que eu vou fazer, inclusive, é a gente começar a criar divisões na polícia. É uma das coisas que a gente vai fazer. E focar a Rádio Patrulha ali em ser a cara da cidade, né? E aí as divisões serem, tipo, as divisões que, querendo ou não, tem uma personalidade mais específica, como, por exemplo, a BOP. A BOP tem que ser o pessoal que tem uma personalidade um pouco mais dura, e seria uma ideia boa da gente implementar, entendeu? É que querendo ou não, tudo se encaixa, né? Tem que ter o pessoal Sim, do desenrolo e tem que ter o pessoal, né, que faz o serviço um pouco mais sujo, né? E vocês estão tentando sim, achar o equilíbrio. Acho que nem você tá falando, o que eu tô entendendo, tá faltando, quem sabe, esse equilíbrio para funcionar da forma que precisa, né? Que não é um sim, problema, não é que esteja totalmente errado, mas falta um equilíbrio para funcionar, para a comunidade em si entender mais, né? sim. A galera do Nascimento, eles vieram tudo numa cidade num grupo só de polícia, né? Ou já tinha uma galera que era da Eles, polícia que já tava, não, eles vieram do hype. vieram do É hype, que a né? polícia, cara, o que que acontece? A polícia da cidade, ela começou comigo, basicamente. E a gente estava num ponto ali da polícia que estava tudo perfeito. Tipo assim, a gente estava criando a polícia da Fortal. Sim. Só que, o que que aconteceu? Chegou uma outra pessoa, que a gente inclusive chamou para a cidade, que ela tinha ali 30, 40 pessoas veio de uma guarnição de uma cidade em específica. E a gente trouxe todas essas pessoas para cá, Uhum. né? Então, tipo, a gente tava com a nossa polícia estruturada, a gente trouxe aí cerca de 30, 40, 50 policiais para cá, e acabou que, tipo assim, começou a dar conflito de interesses, e aí nem o pessoal que veio ficou, e nem o pessoal que tava antes ficou. E Aham. aí, tipo, ficou sem polícia na cidade. E aí acabou que a gente, foi a época que a gente chamou o Nascimento, trouxe o Nascimento para a cidade, não era com o intuito dele virar polícia, mas trouxemos o Nascimento para a cidade, a gente acabou ficando ali como polícia e trouxe a polícia dele. E aí seria essa polícia que a gente tem hoje na cidade, né? É que é E um aí o que começo, aconteceu? né? É um começo. E aí, tipo assim, ele trouxe a polícia dele, mas basicamente o que a gente tá fazendo agora é construindo a polícia da cidade, entendeu? Com outras pessoas também. Tá usando ele Então, como uma essa base polícia. de segurança pra já ter Isso, algo isso. funcionando, né? Exato, exato. E é pra gente construir algo bem maior, sendo uma coisa, tipo, da cidade, entendeu? Ah, isso é bom, isso é da hora. É que querendo ou não precisa esse ajuste, né? E não é fácil, né? Tu trabalhar com pessoas é difícil, porque um exemplo, tu trabalha com o Nascimento, pensa de uma forma, trabalha com a Binha, pensa de uma forma, trabalha com o Taco, pensa de uma forma. Então tu fazer essas pessoas pensam diferentes, ter uma ideia que vai dar um resultado bom pra todo mundo é difícil também, né? Que vocês têm que de certa forma pensar e manipular muito bem, né? Sim. Aqui eles pediram também, deixa eu ver, sobre o cassino. Quando vai deixar o cassino mais funcional, totalmente funcional aqui, a Cara, Denis pediu. vai ser quando a gente tiver uma média ali de 150, 180 jogadores, a gente pretende colocar o cassino funcional. Acho que nesse momento. É porque esse tipo de conteúdo é algo muito poderoso pra gente soltar agora, entendeu? Tem que ser em um momento em que é uma carta na manga, basicamente, né? Tem que ser um momento em que a cidade esteja ali bem impulsionada pra gente fazer esse tipo de conteúdo. Mas é um projeto que a gente tem. O que que a galera mais faz dentro do servidor de vocês, em empregos legais? Tem ideias que vocês pensam também em modificar, pegando o feedback da galera? Ou é algo que por enquanto vocês estão ainda mais focados em estruturar quem já tá na cidade? Mas vocês já têm algumas ideias trabalhadas, tipo, o pessoal quer fazer o legal na cidade. Tem algumas ideias pra isso também? Cara, a gente tava com a ideia de que caso não tenha polícia, não dê pra entregar droga. E aí as pessoas seriam meio que obrigadas a fazer serviço legal, né? E a gente iria aumentar os serviços legais. Mas isso é uma coisa que também eu acho que não vai dar certo, né? O que a gente tem de serviço legal mesmo é basicamente a gente tentar equilibrar ali os serviços, né? E aí a gente pensa mais no futuro em trabalhar uma forma dos serviços agregarem um pouco mais, talvez, na experiência que o jogador vai ter, né? Então, tipo, ele não vai fazer serviço só para ganhar dinheiro, ele vai fazer serviço para ele, tipo, conquistar algo maior, basicamente, entendeu? É que tem cidades até no complexo que conforme quanto mais tempo tu faz o serviço, tu vai ganhando nível, reputação e tu vai ganhando mais Isso, coisas, né? Eu não sei se tu exato. já viu um RP antigamente tinha no Bahamas, se eu não me engano. Que tinha a loja de tacos que tu vendia as comidas, que era um restaurante legal e tinha os entregador, que o pessoal não precisava ser setado. Eles só chegavam lá e pegavam missões de entregar em casa dos NPCs.
E essa entrega também sim. lavava, tipo, dinheiro. Vocês pensam em botar uma mecânica um dia semelhante, em juntar o ilegal com o legal pra fazer funcionar de uma forma assim? Sim, com certeza. As histórias meio que já estão vinculadas ali, né? O pessoal não sabe, mas tipo assim, os meus personagens eles têm uma grande relação, né? Então, não só os meus personagens, como de outras pessoas também, né? O Nascimento, por exemplo, ele tem o Capitão Nascimento, mas ele também tem o outro personagem dele que seria o Faísca, que a gente pretende também trazer. Então, o legal e o ilegal, eles estão. Vai chegar um ponto que eles vão, tipo, se unir. Eu Sim, não posso falar como vai ser isso. Eu já mas falei aqui na live como que vai ser, ah, né? Qual ferramenta que a gente vai utilizar. E eu acho que vai ser uma jogada genial isso que a gente vai fazer de conseguir unir esses dois poderes. Porque se você for pensar, cara, pô, quem está acima do tanto do ilegal quanto o legal hoje em dia? Essa é a resposta do que a gente vai colocar na cidade, né? isso é da hora, pô, é da hora. É bom porque a galera também às vezes vê algumas ideias que vocês soltam, mas às vezes não compreende muito bem também, né? Como é que vai ser. Tanto que ontem, quando vocês falaram da concessionária, todo mundo foi um que eu logo não prestei atenção, que vocês botaram a concessionária lá, mas botaram a opção que está ainda sendo feita, né? E às vezes quando tu falar um pouquinho mais, explicar mais, desenhar, né? Que eu sempre brinco, às vezes desenhar pra galera entender fica mais fácil, né? Porque às vezes o pessoal fica tão alvoroçado a ler alguma coisa que não presta atenção no detalhe também, né? Sim. Deixa eu ver aqui o que mais o pessoal falou que às vezes pode ter passado. E os restaurantes pretendem abrir? Tem um Piers Beast, mas ele não funciona. Fora isso, na verdade, acho que o restaurante que ele tá falando é o próprio DJ, que não tá colando tanto, né? E eu acho que fora ele, acho que não tem nenhum restaurante na cidade mais, né? Sim. Cara, o restaurante, tipo assim, a gente quer abrir sim, mas eu acredito que não vai, assim, mudar muita coisa hoje abrir um restaurante, sabe? Quando a gente começou esse projeto do restaurante, a gente quis meio que colocar um ponto onde as pessoas se encontrassem ali, né? Sim. E acabou que não funcionou direito. Hoje esse ponto é basicamente o Vanilla. Antes mesmo do restaurante, o que a gente quer é dar um jeito no hospital que não tem ninguém hoje em dia, né? A gente precisa de pessoas ali no hospital. É Aí depois seria a hospital. mecânica e aí depois seria os restaurantes. É sempre o que eu sempre falo, né? Hospital, polícia e a mecânica, digamos que é quase um coração da cidade, né? Para o É o negócio coração da cidade. funcionar, né? Tem que ter esses três de uma certa forma funcionando, né? Eu curto o Vanilla. Eu já quase dei de pedido do Motoclube umas 15 vezes pelo Vanilla. Eu sempre brinco, qualquer coisa que dá de errado do Motoclube, eu falo, eu vou pro Vanilla, pô. Porque tem a mulherada e coisa e tal, pô. Eu brinco com o Leleco quer ficar causando, pô. Fico nessa intriga aí. Outra coisa também que eu quero pedir com vocês, como investindo no 5M. Recentemente a Rockstar fez a divisão, né? Com o GTA Legacy e com a Valeu GTA pelo Enhanced, que é da QLL. nova geração. E tem resquícios de uns dias querer botar pra funcionar no 5M. A galera até pede, será que isso aqui vai ser pesado? Vocês, dono do servidor, têm alguma coisa a falar sobre isso? Vocês têm vendo o que encaminha pra galera que se preocupa nisso? Cara, isso aí eu tô bem por fora mesmo. Eu fiquei sabendo esse dia que tinha esse GTA Enhanced, mas eu nem cheguei a baixar nem nada, não. Eu não sei muita diferença, mas eu acho que isso não seria uma ideia muito viável, até porque tem muita gente hoje que joga o GTA e não tem um PC bom, né? Então não seria interessante a gente colocar algo um pouco mais pesado para quem não consegue. É que o ponto do pesado, na verdade, ele até pra galera que não conhece. Babs, seja bem-vindo, bem-vindo, como é que você tá? A questão que nesse GTA ele tem a opção de tu ativar ou não o DLSS, o Ray Trace e o FSL, né? O que mais pesa é o DLSS, o Ray Trace, né? Que você pode colocar ou não, né? E a galera até pede como é que isso funcionaria no 5M, né? Até a própria plataforma já falou que se um dia liberar, eles vão instruir os servidores a colocar essas duas opções no seu servidor para funcionar para quem quiser jogar. Isso para vocês, dono do servidor, acha que pode ser algo que teria que aumentar o investimento de vocês para ter uma máquina para tancar? Ou atualmente a estrutura que vocês já têm daria para quem sabe tentar arriscar e ver se funcionaria? Cara, que nem eu falei, eu acho que isso aí não é uma coisa que vai ser implementada. Eu não consigo falar, tipo assim, pô, não consigo dar uma opinião mais formada sobre isso, sabe? Porque eu não cheguei, tipo, a estudar sobre Uhum. nem o que que é o GTA. Mas por cima, pelo que você falou, eu acho que é uma coisa que não será utilizada pro 5M, né? Justamente pelo ponto que eu falei, as pessoas
Hoje em dia o GTA já é um jogo pesado, né? Que nem o Taco falou aí que ele já joga 35 FPS. Se a gente colocasse, a não ser que tivesse a opção de você escolher, né? Pô, eu vou querer, vou tipo, utilizar o 5M versão Legacy e vou É, utilizar o Enchanted. é. Aí sim seria algo que daria também. Mas eu acho que isso tem muito mais a ver com a máquina de quem tá jogando do que, tipo, a máquina que hospeda o servidor, O entendeu? servidor em si teria estrutura no caso se tivesse a opção Isso, sim, do cliente escolher se quer jogar na qual das sim, versões, né? Você acha que a sim, estrutura hoje em dia dos servidores, como é que tá, ela de certa forma poderia trabalhar e tentar melhorar, né? Com essa. sim, sim. E hoje em dia também eu pedi isso porque o que acontece? A gente vai em muitas cidades, a gente vê que cidades investem muito em mods, scripts e um monte de coisa e acaba pesando muito pra galera. Antigamente tu podia jogar numa 1050 Ti num Pentium, igual eu jogava. Hoje é o dia eu jogando uma 4060 no i7 e algumas vezes eu sinto essa questão do 5M pesar que já é da plataforma. Como é que vocês, para donos de servidor, como é que vocês pensam essa otimização? É algo que vocês se preocupam bastante e como é que você se preocupa também para abraçar? E uma grande galera pegou que nem o GTA V quando tava grátis na Epic, né? Porque a galera não tinha nem condições de comprar o GTA V, né? Então, muitas vezes não tem um PC muito bom, jogam num notebook. Vocês pensam também em certas formas de otimização? Como é que vocês trabalham isso? Vocês pegam, tipo, tô vendo que minha comunidade tem um PC razoável, vamos tentar fazer funcionar para essa galera. Como é que vocês pensam essa criação para otimizar? Então, que nem você falou, antes o GTA ele rodava normalmente com uma 1050. O que que acontece? Como o desenvolvimento do GTA ele avançou muito, hoje, se você pegar um servidor, ele tem muito mais interfaces e sistemas do que tinha antigamente. Antigamente, cara, você mal tinha um celular, sabe? E todos esses sistemas eles pesam bastante. Por exemplo, pô, como que você tinha uma facção há 2, 3 anos atrás? Cara, eu acho que nem tinha painel para o próprio player setar. Você tinha que setar lá no Discord, por exemplo, entendeu? Então, todos esses sistemas acabam, tipo, querendo ou não, pesando no servidor. Todos os scripts, basicamente, que a gente coloca, eles são pensados bastante na otimização, sabe? A gente, inclusive, todas as interfaces agora do servidor estão sendo refeitas para algo um pouco mais minimalista e otimizado. Se você for abrir hoje a concessionária da cidade, é uma concessionária, tipo, super complexa, sabe? Você consegue botar tema escuro, claro e tudo mais. A gente está trocando para uma concessionária que você vai basicamente clicar lá e vai aparecer o carro para você, tipo, girar ele, basicamente, ali na tua própria tela. Então a gente está diminuindo, no caso, o uso das interfaces, mantendo a nossa qualidade visual, só que prezando também mais para o minimalismo, né? Para a simplicidade. Sabe, Urugal, e aí, tudo bom? Só na paz? Tudo certo? Eu pedi justamente isso porque é uma coisa que a própria comunidade se preocupa muito. Hoje em dia, tu achar cidades bem otimizadas que têm essa preocupação com a otimização e com a melhora para os players é bem difícil, né? Que hoje em dia muitos Sim, servidores pensam em dizer, pá, eu vou encher de favela, encher de cara, encher de skin, e não pensa que tem um custo a mais, né? Porque querendo ou não, sim, o player para máquina do servidor também já pesa, né? Porque o próprio GTA tem uma limitação de players que hoje em dia já tá mais quebrada no 5M, quebrada no sentido de já tá conseguindo fazer rodar, né? Melhor, que teve uma época que não funcionava, sim, né? sim, sim. Exato. E pra continuar aqui, deixa eu ver se alguém mandou uma pergunta que eu não tô vendo aqui. Tem servidor aí que tá virando o Free Fire? Exatamente. Mas isso é questão de épocas, né, pô? Todo LP passa meio que por si. Ó, galera, a gente tá indo pra parte final, tá? Se alguém tem uma pergunta que eu não li, manda de novo aí, porque, né? Nós estamos chegando na parte final, daqui a pouco vamos liberar aí o Costa, que também ele tem que trabalhar um pouco, né? Vamos deixar ele trabalhar. Se bem que é sábado, tu vai curtir, né? Um pouquinho, né, Costa? Ah, eu vou. Não, hoje eu vou ficar aqui até umas 5 horas mais ou menos. Depois eu vou dar uma viajada. Eu vou ver a família da parte do meu pai lá, na cidade, na minha cidade de Natal. Aí eu volto só domingo daí, mas eu vou ficar por aí pelo Discord. Salve, bem-vinda aí, tudo bom? Ó, falar dela, pô. Se ferrar, bem-vindo. Ô, mentira. Ai, caramba. Pro Costa que também a galera não conhece fora, você se formou em alguma coisa ou se formou? Tu falou no início um pouquinho, mas pra galera que agora chegou a conhecer um pouquinho mais o Costa também. Vamos terminar falando do Costa, pra não só jogar pedrada nele, né? Cara, eu já saí de 4 faculdades já. Eu nunca, tipo, parei em nenhuma. É um Ah, negócio que, pra mim, tipo, não vai, sabe? A primeira
Foi acho que 2020, 2021, 2022 eu entrei em é, engenharia de sistema de computação, alguma coisa assim. Uhum, Peguei, tipo, saí porque eu tinha a minha cidade, né? A Vitália na época sim. começou a dar certo e aí acabou que eu falei, não, eu vou focar no meu negócio em vez da faculdade. Aí quando eu me mudei, né, em 2023, eu entrei numa faculdade aqui em Bauru também, de administração também saí porque a minha loja começou a exigir muito de mim, estava dando muito certo. Aí no meio do ano passado eu também entrei numa faculdade no meio do ano, daí foi administração, né? As três últimas foi administração, eu entrei. Cara, fiquei até o final do ano, acabou que, tipo, também não curtia a faculdade em si. E aí nesse começo do ano eu também tava, tipo assim, pô, dessa vez eu vou fazer pra, tipo, concluir e tudo mais, pra ter um diploma. Mas eu comecei, né, a faculdade, aí chegou o Fortal. Aham. E aí basicamente, tipo, foi... Chegou Você o me Fortal parou. e aí, cara, não... Aí não deu, sabe? Aí eu, tipo assim, e é uma parada que, assim, pra mim, o que acontece? Faculdade de administração, pra mim, não dá porque é meio que um retrocesso, sabe? Porque eu já tô muito avançado na minha cabeça sobre como criar uma empresa e tudo mais. Aí eu acabo chegando lá no começo e a galera tá ensinando sobre como você mandar um currículo, como você fazer um estágio, e acaba, tipo, sabe, não batendo as ideias, Ah, entendeu? não encaixa Então porque que tu eu. precisa, né? Tu ia Isso. precisar, quem sabe, Não uma encaixa. especialidade, alguma coisa que hoje em dia falta no Isso. mercado, alguém que dá especialidade pra Isso. quem já tem uma certa visão, Sim. né? Eu acho que se eu fosse entrar numa faculdade, eu acho que seria mais uma, eu acho que seria uma faculdade de marketing, que é uma coisa que, apesar de eu ter várias ideias e saber como fazer, ainda falta conhecimento, né? Não é um conhecimento que eu consigo, porque eu gosto muito de aprender na experiência, sabe? Eu não, Sim. não gosto de estudar. E eu Ah, sempre aprendi na experiência. Só que marketing é algo que talvez seria um pouquinho melhor eu estudar ali. Eu gostaria, pô, para me aposentar, porque eu quero parar de trabalhar nos 35 anos, sabe? Eu gostaria ali dos meus 35 anos eu fazer uma faculdade de psicologia, cara. Na época antes do 5M, né, na época que eu tava estudando para vestibular, eu sim. queria muito fazer psicologia, eu gosto bastante de O bom é psicologia. que ele vai poder tratar todo mundo nós, né? Porque nós que joga Five M já tá tudo com os Sim, parafusos soltos, pô. Vai poder sim, é tratar todo verdade. mundo. Ai, ai. Você mora onde? Ô, Você... Vitor, pode falar. Tu mora onde? Tu mora onde? Eu moro hoje em Bauru, Bauru. interior de São Paulo ali. Mas tu se criou aí, Tá. nasceu aí? Não, eu nasci em Avaré. Para- Inclusive o Taquinho também, ele também mora aqui em Bauru, o Júnior da Steph mora aqui do lado também. É uma cidade no interior de São Paulo que eu me mudei pra cá. Quando eu comecei a ganhar uma grana, meus pais são divorciados, né? Uhum. E quando os meus pais se divorciaram, eu saí da casa do meu pai e fiquei, tipo, acho que 2022, numa casa só com a minha mãe. Aí virou 2023, eu já tava ganhando dinheiro, eu falei, mãe, ó, acho que eu quero agora seguir meu rumo e me mudei pra cá, pra Bauru. Aluguei uma casinha, né? Sim. E aí comecei a minha história aqui. No momento que eu tô hoje da minha vida, eu vou voltar para Varé, ficar um tempo lá com a família do meu pai, né? Porque como eles se separaram, aí ficou a família da minha mãe meio que veio para cá, né? Para Bauru, por isso que eu vim também, mas daí eu vim na minha casa, eles foram na casa deles. E a família do meu pai é lá de Avaré, então nesse momento eu quero parar agora de pagar aluguel, que eu pago muito caro no aluguel. Aham. E aí eu quero ficar um tempo lá na casa da minha avó, para também me aproximar da família do meu pai, juntar uma grana e também comprar um apartamento, né? Porque, pô, pagar aluguel é uma parada que é É complicado, um cara. dinheiro que tu rasga, né? Eu sempre brinco, o aluguel é um dinheiro que tu Cara, rasga, né? Porque tu demais. não tá investindo, na verdade, né? Tu tá só largando pra outra Sim, pessoa. sim. Tu é Tipo assim, solteiro também? oi? Tu é solteiro também, né? Eu sou, É. sou. Tipo assim, eu nunca namorei, assim, Ah. sabe? De namorar mesmo e tudo mais. Sempre, Eu tô pedindo sempre aqui fiquei mais porque de boa. o Taco já estão querendo aí fazer trisal e tudo mais aí, porque o pessoal já sabe se tu vai estar disponível ou não, pô. Não. Essa questão do aluguel é uma coisa que eu sempre falo, né? Tipo assim, o lugar que eu moro hoje, no primeiro ano que eu passei aqui, foi um lugar muito importante pra mim. Por quê? Hoje em dia eu moro, tipo, aqui onde eu moro, nesse condomínio, nesse prédio, que não é minha casa, né? Que na hora no começo todo mundo falou, não, Costa é rico, isso aqui não, galera. Isso aqui é uma área do meu condomínio, do Ah, condomínio que eu moro. Aqui onde eu moro só tem, tipo, prédio, só tem apartamento de um quarto só. E assim, eu acho que é o de mais alto padrão que tem de um quarto na minha cidade. O que que isso quer dizer? A maioria, tipo, dos empresários, assim, que estão em ascensão, eles moram aqui. Por quê? Tipo, é um lugar que tem, tipo, pequeno, sabe? E é aconchegante. Então, no meu primeiro ano aqui, cara, eu fiz muito network. Tipo assim, eu aprendi muito e valeu totalmente a pena, sabe? Porque eu conheci gente que tem, pô, agência de marketing gigante, gente que conheci desenvolvedor, conheci gente que tem agência de marketing médico, sabe? Tipo, um monte de gente eu conheci aqui. E foi muito importante esse tempo pra mim.
Aí eu acabei decidindo renovar, né? Fica mais um ano aqui, eu troquei de apartamento aqui, né? Mas no mesmo prédio, eu acabei me arrependendo um pouco porque o aluguel aumentou muito e eu acabei não aproveitando tanto quanto o primeiro ano, sabe? É difícil, né? É complicado também essa questão de arrumar lugar aí em cidade grande, tudo é caro, né, pô? Não tem como ir em Sim, certos lugares, é difícil. sim. Salve, Paladino! E aí, tudo bom? Pede alguma, bem-vinda. Ensina aí o Vitor que mandou uma pergunta muito grande aqui que eu não vou nem ler, pô. O Vitor é foda, pô. Tu ia responder do Vitor da Handling, mas tu já respondeu, na verdade, mas quiser responder de É, novo. não, da Handling, galera, pô, mais de 100 veículos estão sendo feitos a Handling pra gente, tudo veículo novo, É o acabou de Montaut que tá tá fazendo pra muito vocês, né? é a montagem, é a Então montagem. vai vir coisa boa. Se é o Montaut, que é uma das pessoas que mais se destaca hoje em dia, pô. No complexo ele fez em outras cidades que eu já vi. Ele é uma pessoa que ele manja muito bem. E até pra ideia de vocês, né? Da questão de criação de conteúdo com fugas e coisa e tal. Ele vai manjar muito bem fazer. Sim, Com isso vem muita coisa boa. Ô, é Binha, muita coisa, vem manda uma muita coisa pergunta mesmo. aí, Binha. Faz aí alguma, pô. A Binha que ontem tava doentinha, hoje tá de volta. Ô, Binha, se tu entrar, tu me avisa, tá? Se tu não entrar, tu também me avisa. A bem-vinda é, pelo amor de Deus, cara, é só risada junto, é incrível que a gente. Eu showtar eu e a bem-vinda, não dá, pô. Eu sou geralmente no complexo, eu sou o diabinho na orelha dela pra fazer merda. Sou eu que fico falando, faz Ela é merda. engraçada demais, cara. Já É, falei, ela é engraçada. O conteúdo dela é muito bom, cara. É em uma vez. pessoa que a gente fala muito bem, né, do conteúdo dela, porque ela é uma pessoa super simpática, super, tipo, tranquila. Mas ela vai fazer o RP, ela incorpora ali a Ah, personalidade a dela. Pô, maluca. é uma coisa muito doida. É muito doido. Ah, a bem-vinda é maluca, ela é descontrolada, não tem como, pô. Não dá. A É um bem-vinda é o toquinho de caos, gente pô. que na hora que dentro da RP ali faz o caos. É, pô. Nem parece que é um toquinho de gente. É, pô, não dá, não dá. Uma pessoa que manja bastante das fugas, o Ghost, que comentou, ele manja bem de fuga de moto, pô. Ele deve estar feliz que o Montaut tá mexendo, porque o Montaut geralmente faz coisa boa pro pessoal que dá fuga de moto, que a gente gosta, e pros caras também fica bem, bem da hora, pô. Ela quer saber que dia vem a nossa arma, que é isso. Até aqui vocês estão pedindo. Esses dias não paravam de pedir, pô. Coitado do Ghost já tava fugindo da arma e não parava de pedir pra ele. Eu só preciso ver aonde que é pra colocar. Eu ia colocar, mas eu não sabia o lugar certo, né? A gente tem que ir lá ver Aí, o pra lugar pra isso precisa colocar, bem-vinda senão. na cidade, né? É, preciso. É. O Taco pediu quando ele vai ganhar promoção e ser reconhecido no suporte, tá? Ele pediu, cobrando isso. É, perguntaram ali se eu me inspiro em algum empreendedor do 5M. Cara, eu acho que quem eu me inspiro mais no 5M, tipo, eu não tenho um nome em específico, sabe? Porque eu acho que a maioria dos donos de cidade é tudo, tipo, sabe? Eles não têm uma personalidade muito. Eu vejo isso, sabe? Eu não gosto de me inspirar em ninguém, porque eu não tenho uma pessoa para me inspirar, tipo, de dono de servidor de 5M. Porque, por exemplo, assim, se você for pegar a Metrópole, cara, você tem pessoas que falam pelo dono, né? O dono ali em si, ele não tá tão presente. Mas eu acho que uma pessoa que eu me inspiro muito é o Playhard, cara. Eu me inspiro muito, muito, muito mesmo. Eu acho que, sabe, eu sou bem ambicioso, cara. Eu acho que o que ele fez é uma coisa que dá pra gente fazer, sabe? Eu não acho que é algo impossível, mas é uma pessoa que eu me inspiro bastante, sim, por tipo assim, ele não é o cara que tem mais visibilidade ali no meio, mas ele é o cara que todo mundo respeita, entendeu? Só que Então ele ele não tá tem acima das pessoas. visibilidade, mas ele tem longevidade, né? Porque se tu vê o tempo que ele Isso. tá nesse projeto aqui, poucas pessoas até podem ter passado na visibilidade, mas na longevidade muitos tropeçam, né? Porque não consegue. Sim. É porque, tipo assim, ele é o cara que ele sabe fazer as coisas dar certo. Eu acho que foi no começo que você falou, né, que a gente conversou sobre a parte da Loud, que tudo que eles tocam, tipo, dá certo. Uhum, Eu acho que o gringo, ele fala muito sobre isso de mim também, cara. Quando ele, tipo assim, sempre... Teve uma vez que a gente foi fazer uma apresentação para um investidor que a gente tem, e foi incrível o tanto que o gringo, tipo assim, eu acho que eu e o gringo, a gente sempre se deu muito bem, porque ele nunca foi um cara que, tipo assim, pô, não, eu quero ter o que você tem, eu quero que você construa. Não, tipo, ele quer deixar todo o mérito pra mim, uhum. entendeu? E ele, tipo, meio que faz esse investimento e me ajuda com muitas coisas. E é uma coisa que ele sempre fala, cara, quando ele vai me apresentar pra alguém, pô, ele fala, não, o Black é incrível as coisas que ele faz, tudo que ele toca dá certo, e é uma coisa que ele reconheceu que eu faço, sabe? Então eu acho que por isso que deu tão certo, porque eu acho que o que eu mais tenho de valioso em mim é eu saber fazer as coisas dar certo, entende? Se eu tiver recurso pra fazer algo dar certo, cara, é muito difícil de, tipo, não dar certo, Sim. entendeu?
Tu não tem Então é recursos, uma tu tá procurando, que nem tu falou, vocês não têm o marketing, tu é, tá atrás, né? Algo que tu não isso, exato. consegue ceder, mas tu sabe que consegue trazer pessoas pra te ajudar nesse ponto, né? Sim, e tipo, se eu não tiver ali a peça, eu vou achar a peça perfeita para Uhum. encaixar ali e fazer isso dar certo, entendeu? É bom, pô. A galera aqui do Gringo, uma hora eu vou chamar ele também pra gente trocar uma ideia, porque eu vejo que ele é uma pessoa mais reservada, eu vejo ele muito pouco. Eu não sei se ele joga também, ele tá jogando também no RP? Cara, é que assim, o gringo ele trabalha muito, cara. Ele trabalha numa empresa de construção, ele mora em Boston, né, em Aham. Massachusetts. Então, tipo, se for pegar agora, provavelmente ele tá trabalhando, sabe? Então ele chega muito tarde em casa, ele não tá muito ali. É porque o Então é eu Gringo, mesmo que confesso que eu fico não mais vi muito ele. responsável. Eu vi algumas vezes ele no Discord, algumas vezes, acho que a primeira vez que eu falei contigo, acho que ele tava lá também, mas fora isso eu vejo que ele não tá tão presente, né? Por isso que eu pedi, né? É, ele tá sabendo de tudo, né? Tá, De tudo ele sabe o que acontece. Mas assim, quando ele tava tá. muito presente, acabou que muitas pessoas iam atrás dele para resolver problemas que não é da responsabilidade dele, sabe? E aí ele acabou se afastando um pouquinho, mas ele tá presente em tudo por fora, sabe? E pra você hoje, tu, porque como tu tá pegando bastante a responsabilidade, tu não acha que às vezes você, como tanto CEO também, tu não acha que às vezes tu tá com bastante responsabilidade, tu tenta dividir isso também de uma forma pra funcionar? Como é que tu vê? Cara, eu tinha muitos problemas antes de não conseguir delegar tarefas, né? E agora a gente meio que está num processo de estruturar a nossa equipe para que o servidor rode sem mim. E a gente está quase chegando nesse ponto, sabe? Hoje em dia não tem tanta necessidade ali de eu estar ali 100% do tempo, sabe? Se eu, tipo, aparecer por uma semana, a cidade fica, tipo, tranquilo, sabe? Uhum. Então, eu acho que a única coisa que pega mais, que a cidade tem uma necessidade maior da minha pessoa, eu acho que é na parte do RP. Eu acho que a galera ainda, tipo assim, eu sou uma pessoa que, pô, muita gente gosta do meu RP, sabe? Tanto que quando eu conheci a Bem-vinda, ela falou pra eu fazer live porque ela, tipo, tava gostando do. Foi uma das coisas que fez eu voltar a fazer live, né? Sim, Porque ela tinha falado, não, volta a fazer live, tá sendo muito legal e tudo mais. E eu sou essa pessoa mais criativa, sabe? Então sim. eu tô tentando ali compartilhar um pouco da minha experiência pro pessoal, porque, tipo assim, cara, o RP é uma coisa que a galera, às vezes, acaba se pegando numa rotina. Sabe? Tipo, eles não sentam assim, tipo, pô, pega uma noite, se reúne e fala, não, o que que a gente vai fazer de diferente hoje? Que é uma das coisas que eu chego e faço sempre, principalmente com o motoclube. Tipo, eu vou lá e falo, ó, galera, o que que a gente vai fazer hoje de diferente? Vamos fazer alguma coisa? Sim. Entendeu? Esses dias a gente se pegou, se vestiu todo mundo com aquele pimpolho lá e queria plantar maconha dentro da DP, Sim. sabe? E é uma coisa que diverte todo mundo. Então, são coisas que eu tô tentando passar pro pessoal, tipo, ó, não precisa só farmar e fazer ação, dá pra gente fazer coisas diferentes. Dá pra gente, por exemplo, trocar de roupa, que eu fico zoando a bem-vinda, eu falo, bem-vinda, troca de roupa, fazer uma coisa diferente, sabe? Que nem o RP que a gente fez lá com o Nascimento, que pra mim foi super legal. Eu tenho um Que a RP que eu Lua ainda e não a. fiz ainda, que eu vou fazer, que eu vou virar a polícia de perna pro ar. Provavelmente eu vou ser preso por um monte de coisa, mas eu vou ver, vou fazer o RP. Vou trazer o Leleco um pouco diferente. Eu já tô há dias, o pessoal do Motoclube sabe. Eu só não consegui fazer ainda porque eu tô com azar que eu preciso de um veículo dentro do jogo que nunca spawn nessa desgrama. No último caso, eu pedi pra ti, mas tá foda. Agora eu vou trazer. Como eu conheci o Gringo, bem-vindo, eu já falei, mas eu vou falar rapidinho. Foi basicamente. Ele era um cliente meu, e aí em um dos. Foi uma história bem engraçada, cara, porque, tipo assim, quando ele. Foi o sócio dele que tinha comprado uma base comigo. Normalmente, quando uma pessoa que não é quem comprou a base entra em contato comigo, eu não atendo. Eu falo, ó, só vou atender quem comprou. Mas nesse dia, eu decidi atender o gringo, que era o sócio de quem tinha comprado. E aí, basicamente, a gente subiu, ele foi contando sobre o projeto, aí eu se interessei em ajudar e foi isso. Tipo, falei, cara, eu vou te ajudar você chegar no. Você atingir o resultado que você quer, e aí, conforme o tempo, a gente acabou virando sócio. Por que a gente decidiu deixar o Lipa com você, Taco? Cara, porque o gringo gostou do seu RP. Foi por causa disso. Ele viu potencial no seu RP Ou seja, puxa saco e do gringo, tá? é, É, ele viu potencial no Taquinho. Tipo assim, eu não conhecia o Taquinho no começo, mas muita gente falava do RP dele. E aí a gente decidiu dar essa oportunidade. que é Foi bem legal. sensacional, pô. Sensacional. Por isso que é bom agora ele tá num lugar que ele consegue estar mais solto, né? Porque antes, como tava Sim. preso como 01 e tendo a responsabilidade, quem sabe não conseguia demonstrar tudo que ele tem, mas ele é um moleque bom aí que, pô. E tá sempre aí, pô. Eu acho que um dos É, brabos, pô. É direto. é isso que eu falo, né? É isso que eu até falo, venho falando pra vocês. Eu sempre enxergo esse pessoal que consegue fazer tipo coisas grandes. Dentro ali do motoclube tem muita gente que consegue fazer muita coisa, sabe? Então,
É questão do que cada um se sente confortável, né? No momento que ele estava confortável no Ilipa, ele estava lá. No momento que ele se sentiu desconfortável, a gente conseguiu colocar ele num lugar onde ele pudesse se sentir mais confortável. Salve, miojo! E aí, tudo bom? Seja bem-vindo. Galera, estamos chegando parte finais, minutinhos finais, tá? Tem que liberar o Costa, que ele também tem coisa pra aproveitar o final de semana, tem coisas pra resolver também. Então, galera, vai fazendo as perguntinhas aqui aí. Então, minutinhos finais aí. Quem quiser pedir algo relacionado ao Fortal, ao Costa, alguma coisa que ele não respondeu, manda aí, que agora, por enquanto, ele não consegue fugir. A hora que ele sair daqui, esquece, tá? Essa Lu é besta, cara. Para de tentar separar nós, velho. Não tem nada a ver. Ai, que ódio, que ódio. E aí, galera, mais alguém tem uma É, pergunta? aproveita aí pra gente finalizar aí, galera, porque né, eu sei que o Costa também tem as coisinhas dele aí. Vai estar pelo LP hoje, Costa? Vai sair só Cara, curtido? hoje. Vai ser dia de Não, hoje eu acho baladinha. que não. Não, baladinha não, não. É dia Não, de não cor. família, não sou de sair de balada, Tá não. reservadão, fica sempre na tua, gosta de Ah, é rolê tipo mais com assim, os amigos. é porque, tipo assim, ano passado, acho que a partir de junho, minha vida sempre foi, desde que eu me mudei, foi só trabalho, trabalho, né? Então eu mudei pra cá e só trabalhava. Aham. Aí eu acho que em junho, mais ou menos, eu comecei a treinar numa academia aqui de Bauru, a Blue Fit. E aí que eu comecei a fazer amizade, né? E comecei a sair com o pessoal de lá. Hum. Mas daí, tipo, um pessoal começou a namorar, o outro começou a treinar pra campeonato, parou de sair. Aí acabou que a gente se desencontrou e eu fiquei, tipo, voltei a focar só no trabalho, sabe? Então hoje em dia eu não sou muito de balada, não, de sair. Eu sou mais focado no trabalho, sabe? Trabalho e família, pra mim, eu acho que é o principal hoje em dia. Isso, pô. Se tiver alguma interessada aí que queira isso, já sabe porque que ele gosta, pô. Ai, cara. Vamos ver aqui se alguém É mandou alguma pergunta. Tem complicado. alguém também do Fortal em live? Depois queria gankar alguém do Fortal, mas não sei se tem alguém em live agora do Fortal. Acho que tá todo mundo aqui no chat, né? O Fortal né, começa de agora em diante, né, pô? Daqui a pouco eu Sim, vou estar lá no Fortal fazendo uma baguncinha, pô. Agora eu comprei um carinho, ontem eu tunei, pô. Coitado, mano. Se eu não me acidentar muito, não capotar o cara, eu vou dar trabalho, pô. Eu quero te levar pra uma sim. fuga, tá? A hora que tu tiver o dia de boa do RP, aparece lá Vamos, pra marcar, pô. Tem que começar a dar com fuga com nós. Não certeza. adianta tu entrar só pra reunião aí, não, pô. Tu tem que começar a fazer algumas coisas aí na cidade Sim, também, dar umas fugas, uma brincada com a galera que vai ser da hora. Tem alguém aqui sim, do sim. Fortal em live? Eu não tô vendo ninguém aqui, eu tava procurando, mas acho que não tem ninguém esse horário ainda em live, né? O Ah, pessoal tem um Rodrigues aqui. O Rodrigues é ele tá em da live tropa do agora? biscoito do Sojo. Aham. Tá em live? Ele tá aqui. Aqui, acho que é o canal dele, tá? Então vamos todo mundo já invadir lá, dar uma moral pro moleque. Olha, é dos roxos. Ó, bora lá. Então, verdade, ele tava até aqui no chat, né, Lele? O Sojo foi um outro projeto que eu fiz, cara, que surgiu do nada, sabe? Eu criei o RP do biscoito ali justamente para ninguém me reconhecer, para eu começar mesmo do zero, sabe? Aham. E aí foi um negócio que, pô, a gente foi pegando uma pessoa e hoje é uma das maiores facções da cidade. É doideira também, cara. Pra tu ver, né? Como o trabalho, às vezes, com demora, mas acerta, né? Sim. Ahn, Paraíba, seja bem-vindo. Como é que você tá aqui? Cidade Fortal, bem Não no gosta do comecinho. Black. Tô gostando porque todos seguem LP direitinho. Gosto do Black, mas gosto do trabalho do... É que sempre tem um pequeno problema, né? Às vezes as coisas são boas, mas a pessoa não é muito boa, né? Pô, faz parte. Brincadeira, né, galera? Só pra- O Black, a única facção que tem acesso mesmo ao pessoal do Black é o Motoclube, né? O resto é tudo. é, Aí eles só acho que podem opinar mais sobre como que é, mas é muito divertido. A RP do Black eu gosto muito de fazer, cara. É muito engraçado. O Black, inclusive, tá É, devendo comprar o Leleco, né? Que ele tá querendo que ia adotar o Leleco, é, mas não compra nunca, não veio o presente, tá foda. o Black, ele é o cara que ele é, assim, ele tem uma imagem com todo mundo ali, mas ele realmente não é o que ele repassa para as pessoas, sabe? É um outro tipo de. É engraçado demais. Cada dia ele tá com uma roupa, cada dia com um cabelo, é só, só risada, cara. É maluco, tá falando que o cara é falso, mete. É calmo, que é O isso, chefe tem pá. seus favoritos. Black do Motoclube, meu velho Narô mendigando, injusto. Aí, tu viu como é que é o negócio, pô? Mas o Black ele aparece pouco. O Black tem que começar a aparecer mais Parece. com nós pra ir em algumas baguncinhas, às vezes em algumas fuguinhas, vender algumas É drogas, verdade. puxar umas corridas, pra tu também pegar e se divertir um pouquinho também, porque tu só trabalhar também eu sei que é osso, não é fácil tu ser dono de Sim, cidade, ter os pepinos aí.
E é isso, galera. Pra finalizar aqui, então, eu vou mandar todo mundo pro Rodrigues aí. Tu quer falar alguma coisa pra galera aí pra finalizar? Cara, eu acho que não, é só agradecer mesmo toda essa comunidade que a gente está criando, né? Eu acho que tudo isso é um começo de algo muito grande que a gente está fazendo. Eu sou um cara que nem eu sempre falo, eu vejo potencial, muito, muito potencial na cidade, eu vejo muito potencial em muitas pessoas e o nosso intuito é agregar não só o conteúdo, mas também agregar cada um que está ali na cidade, sabe? É um local onde a gente está fazendo algo muito ambicioso, né? E algo que, tipo, ninguém pensa em fazer, que nem você falou, hoje em dia toda a cidade está preocupada em lucrar e o que a gente quer mesmo é criar algo que, pô, a gente crescendo, todo mundo cresce junto. Essa é da hora, coisa boa. Bom saber isso. Cara, obrigado pelo papo, obrigado por ter topado vir conversar. A galera do Fortal, vou chamar mais pessoas com o tempo também. Tem bastante pessoas que eu quero chamar pra gente trocar essa ideia. Eu acho que é bom pra galera conhecer essa pessoa fora do RP, não só no RP, que também ajuda bastante, tá? Bem-vinda, uma hora vai participar aqui também, mas ela é uma pessoa muito ocupada, então ter agenda bem Hum, certinho é difícil. Uma hora, quem sabe, conseguimos, né? Galera, brigadão. Eu vou mandar vocês lá pro Rodrigues, é o Roxo que tá jogando lá, dar aquela moral pra ele, bora fortalecer, deixar o dia bom também pra ele. Eu com a live, eu vou voltar, quem sabe à noite. Geralmente sábados eu não faço, mas como eu tô de férias, então pode ser que à noite, quem sabe, eu venha com uma livezinha. E também avisar a galera que quiser acompanhar, eu faço live de segunda a sábado, dia de semana jogando GTA RP, jogando outros jogos em geral, aproveitando minha live também, minhas séries agora e jogando mais coisas. E também, durante as minhas férias, agora eu vou aproveitar que vai ter o Mundial de Clubes. Eu vou estar fazendo react ao vivo pra galera que quiser acompanhar o futebol, trocar uma ideia, resenhar, vai ser muito da hora. Então amanhã vai ter Palmeiras e não sei quem agora esqueci. E depois tem o Botafogo que também a gente vai secar. Então, quem gosta de futebol, quiser acompanhar, a gente vai estar ao vivo, tá? E se alguém quiser estar comigo trocando ideia, é só mandar aí na DM, beleza? Agradeço todo mundo. Quem não conhece o Fortal aí também. Vai estar tudo fixado, o canal do YouTube também vai estar tudo aí na descrição, é só clicar e vir aí pro Discord do Fortal, quiser trocar ideia com o Black e a galera, tem um projeto que vocês gostariam, então procurando uma cidade, vem conversar com o Black, vem com eles que com certeza vocês vão conseguir aí uma boa ajuda aí, beleza? Galera, no mais é isso, muito obrigado, beijo, abraço, se cuidam, daqui a pouco eu tô pela RP em off e à noite, se a Binha tiver, eu entro em live no Fortal com a Binha, tá? Mas se ela tiver, senão eu vou estar em não sei. Vamos ver. Vou deixar a pressão pra Binha aí pra ela se virar, tá? Galera, beijo, abraços. Se cuidam. Até mais. Valeu. Ótimo final de semana a bom, todos. Valeu, pessoal, tamo valeu. junto. Valeu, valeu.